Mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Olá pessoal, 8h02, começa mais uma edição do programa Bastidores desta terça-feira. Hoje é dia, olha só o celular vazando no ao vivo aqui. Hoje é terça-feira, 19 de março de 2019 e hoje o assunto deve pegar fogo porque ontem a Câmara Municipal já deu uma prévia, né, do que pode acontecer, mas a gente vai falar de CPI do transporte, de duas CPIs, né, Renata? Uma que está valendo e outra que, por hora, está sob júdice. A gente vai explicar aí todo esse processo, mas algo tem que ser ressaltado, acho que no início deste programa. Todo mundo defende a CPI, né, Renata? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. É verdade, Nani. Transporte público é um assunto que a população, principalmente a população que utiliza, né, o ônibus, sempre reclama. Sempre teve reclamações, né? E parece que se intensificou ultimamente por conta da intervenção, por conta da falta de investimentos. Não sabemos, é preciso haver uma apuração. Existe sim apuração no Ministério Público, existe sim uma ação em andamento que foi movida pela própria Aviação Limeirense, que era concessionária, né? Mas é preciso, eu acho sim que é necessária uma apuração política também. A atuação dos vereadores, ela é muito importante. Afinal de contas, uma das prerrogativas dos vereadores é a fiscalização da prestação de serviço público, né? Então, não tem a menor dúvida. Mas eu queria saber, Renata, é necessária. Se a CPI é tão necessária, por que tem tanta disputa dentro da Câmara Municipal? Porque isso tem, né? Tem. Os nossos convidados vão poder explicar exatamente o que acontece. Eu sempre falo isso, no lado A, que é o plenário da Câmara, onde as sessões são transmitidas pela educadora, mas tem o lado B, tem a sala de reunião, onde o público não tem acesso. E lá, no lado B, a coisa também pega fogo na Câmara. Então a gente vai tentar entender, né? Falando da necessidade da investigação, das falhas no transporte público e essas disputas políticas, porque a Câmara é uma casa política. E para o público em geral, Nani, para a população em geral, muitas vezes é muito difícil entender o que acontece dentro da Câmara, todo o ritual, enfim, é difícil. Até por isso, não tem tanto público na maioria das vezes lá no plenário da Câmara. O que é lamentável, né? O que é lamentável. Então, o programa de hoje é também, o nosso objetivo é tornar a discussão sobre este assunto e também, por que não, outros assuntos, um pouco mais didática, um pouco mais fácil para as pessoas, já que o assunto é transporte público e interessa diretamente a milhares e milhares de pessoas. Muito bem, vamos apresentar então, Renata Reis, os nossos convidados. Sim, aqui ao meu lado então, vereador Estevão Nogueira, muito obrigada por aceitar o convite de vir ao estúdio da Rádio Educadora. Boa noite. Pela primeira vez, né, vereador? Exatamente, pela primeira vez aqui no estúdio da Educadora. Na verdade, é um prazer estar aqui com vocês. Então, né, quero já dizer uma boa noite para você, boa noite, Nani. Boa noite, Estevão. Boa noite, doutor Marcelo, que está aqui, Carolina Pontes e ao Helder. Eu creio que será um programa em que podemos esclarecer diversos pontos aqui, vai ser muito construtivo. Vereador Helder, também muito obrigada por aceitar. Helder do táxi, né? Muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao estúdio da Educadora. Eu que agradeço. Boa noite, Renata. Boa noite ao Estevão Nogueira. Boa noite, a Nani. Tudo bem, Helder? Tudo bem. Boa noite ao doutor e vereador Marcelo Rossi, doutora Carolina Pontes, boa noite. E ao Murilo que está acompanhando aqui também. Marcelo Rossi, boa noite. Nós, mais uma vez, agradecemos a oportunidade, porque ele é um assunto muito pertinente mesmo. E nós estamos aqui para dar esses esclarecimentos. E a rádio pode contribuir muito. Então a rádio está de parabéns por esse programa, porque para mostrar às pessoas o trabalho do vereador a respeito do que está acontecendo e do que poderá acontecer. Então nós estamos aqui para contribuir juntamente com a rádio. Muito obrigado.
Obrigada, Helder. Obrigada também à vereadora Carolina Pontes, que também aceitou. Até ela desfez a agenda dela, viu, Nani? Desfez, não. O Estevão também já tinha um compromisso, também, né? É verdade. Doutor Marcelo também tem os seus plantões. Verdade, né? doutor Marcelo também. Então, muito obrigada primeiramente, então, à vereadora Carolina Pontes por aceitar vir aqui à Rádio Educadora. Boa noite, Renata Reis, Nani Camargo e a todos os ouvintes do programa Bastidores, bem como os meus colegas que acompanham aqui no estúdio. Hoje eu consegui remanejar a minha aula, até falei para Renata logo que ela me fez o convite. Eu falei, olha, vou até mostrar para você o horário, dei o print, mas consegui, meu coordenador, agradeço, inclusive, quase que eu caí lá, né, na Unip, porque é do ladinho, né? Do ladinho. Mas ele teve a compreensão, eu agradeço também por conseguir estar aqui, principalmente aqui com o Dr. Marcelo Rossi, que também moveu os esforços para que a gente pudesse falar um pouco sobre essa questão da CPI. E vereador Marcelo Rossi, muito obrigada também, doutor. Deixou o plantão um pouquinho lá, correu aqui para nos ajudar a entender melhor toda essa situação, a explicar melhor para a população que está nos acompanhando. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a participação e o convite. Renata, Nani, boa noite. Vereador Estevão, vereador Helder, vereadora doutora Carolina Pontes. Eu acho que é um momento bom, né, para termos uma conversa bastante produtiva e bastante esclarecedora para a população e que as pessoas participem, né, mandando suas perguntas, seus questionamentos. Afinal de contas, somos todos cabeças pensantes aqui e vamos debater o assunto da forma mais construtiva possível. Renata, antes da gente começar, né, a gente está no programa ao vivo, vamos pedir para o Helder trocar de lugar com o Estevão, porque o Estevão, ele é menor, né, e o Helder está cobrindo o Estevão nas câmeras. Tá não certo. Foi aí um apontamento feito pelo Neto, que cuida da parte técnica deste programa, então para que todo mundo possa falar com mais tranquilidade e para que o público possa também assistir, porque a Educadora é rádio com imagem, é rádio que virou TV, então a gente tem que cuidar dos detalhes. E ao vivo é assim mesmo, né, Nani? E aliás, perdoe-me cortar, mas fazer os cumprimentos ao Neto, porque são os trabalhadores anônimos, aqueles que não aparecem e de fato fazem o negócio acontecer. Obrigada, Netinho, é isso aí. E reforçando o que o vereador Marcelo Rossi disse, você aí de casa pode nos mandar perguntas ou seu comentário, nós vamos reproduzir logo mais aqui, não é, Nani? Com certeza, qualquer dúvida sobre a CPI, o que está acontecendo na Câmara, ou mesmo fazer um apontamento sobre o transporte público, isso também estará em debate. A gente vai começar com o Estevão, né, Renata? E podemos classificar assim, dividir assim? Base e oposição? Sem problema algum. Sem problema. Então, a gente tomou esse cuidado também ao fazer o convite, chamamos 2 vereadores da base, a gente fala da base, né, aliada da base do prefeito Mário Botion, e os vereadores da oposição, né, Renata? Exatamente. Então, vamos começar com Estevão Nogueira, que foi o propositor da CPI, que está agora instalada, não é isso, Estevão? E a gente gostaria que você nos explicasse, embora já foi ontem amplamente debatido, foram discursos bem incisivos que aconteceram na Câmara Municipal, mas nem todas as pessoas puderam acompanhar, explicasse por que então propor uma CPI, sendo que já havia um outro requerimento daí do Dr. Marcelo Rossi pedindo também a investigação do transporte público. E vocês podem fazer intervenções, viu? Aqui é uma mesa de debates e todos podem ser cortados, né? Não tem problema algum, para que a gente possa debater. Tá certo. Eu fiz o requerimento, na verdade ele foi protocolado no dia 13, né? O requerimento, e a intenção de protocolar, né, o requerimento com já 10 assinaturas que vieram logo em seguida, foi porque eu desejo participar da CPI. Isso daí eu deixei claro ontem no plenário, certo? E não é segredo para ninguém que dentro do meu bloco, né, eu não tenho assim, bom trânsito com o vereador Marco Xavier, não tenho bom trânsito com a vereadora Constância. Nós sempre divergimos mesmo de ideia e pensamento. Com o próprio vereador Newton, não temos uma relação que possa... Então o senhor acha que se o senhor fosse para o seu bloco e falasse assim, olha, eu quero participar, eles não permitiriam? O senhor acha que ele não participa? Sim. Acho que não me escolheriam pelo fato de que eu já tive experiências anteriores de chegar para a liderança, olha, eu desejo tal comissão, eu desejo participar de tal assunto e não ser acatado, simplesmente por isso.
Então, diante desse histórico, diante desse alinhamento que não existe dentro do meu bloco, eu resolvi protocolar o requerimento, porque eu desejo participar da CPI. Eu vejo extrema importância dessa CPI na apuração dos fatos, não só da intervenção, já quero um pouco estender os motivos do requerimento, não só a intervenção, mas bem como desde o processo licitatório que trouxe as empresas para dentro da... Desde 2009, desde né? 2009 é a data em que é assinado o contrato, Nani. Mas existe um processo licitatório que começa em 2006. Né? Vejam bem, 3 anos de um processo licitatório que culminou na instalação do contrato em 2009. Então, esse é o motivo de fazer um requerimento de CPI, entendendo que o objeto do requerimento anterior era um objeto um pouco restrito apenas à intervenção e ao subsídio e aos repasses complementares. Envolvia o governo atual, né? A investigação. Exatamente. Mas subsídios foram instalados em governos anteriores, houve contratos emergenciais também instalados em governos anteriores que nós precisamos averiguar todo esse processo, né? Renata, queria que o doutor Marcelo falasse sobre isso, porque ele Carolina também, eu acho que já quer falar, já está fazendo anotações. Helder também fica à vontade, tá bom? Para as intervenções. Porque logo após a CPI do Estevão ter sido aí instaurada, o doutor Marcelo deu uma declaração para a imprensa que ele viu essa atitude como uma manobra política que era ali muito prejudicial ao processo democrático, enfim. O senhor continua com essa opinião, doutor Marcelo? Continuo. Eu respeito a opinião individual de cada um, o posicionamento de cada um. Eu acho que todos lá estão para representar a população. Quando o vereador Estevão ele faz essa colocação de que ele gostaria de participar da CPI, eu acho que todos que ali estão sendo representados gostariam. Eu acho que a CPI ela não pode ter um rótulo, ela não pode ter uma pessoa única ou exclusiva que represente um determinado partido ou um determinado governo. A necessidade que eu enxerguei de fazer a abertura dessa CPI foi pelos elementos que nós viemos colhendo durante esses 2 anos de mandato, pelas demandas que chegaram ao nosso gabinete, e nós procuramos, na ocasião, o governo, e o governo demonstrou-se ser solícito, demonstrou ter abertura para realmente a gente poder fazer algum trabalho, mas isso não se comprovou. Infelizmente, o governo não demonstrou nenhum plano B. Tem sido feito um adiamento de medidas, de melhorias, de aplicabilidade de benefícios no transporte, a qual nós não estamos tendo. Então, eu não pensei 2 vezes. Eu acho que nós tínhamos que abrir a CPI. Fiquei estarrecido pelo fato, porque essa CPI do transporte, vereador Estevão, não foi igual à CPI da BRK. Por que não fazer um adendo, né, à CPI já instituída, já aberta, já protocolada e agregar esses novos colegas? É lógico que o que pode transparecer é isso. Existe sim uma manobra, existe sim um interesse da parte do governo em não querer que essa CPI seja realmente aplicada por opositores, né? Segundo a própria declaração aí de alguns vereadores, nós somos oposição, o próprio governo, nós somos oposição. Então eu questiono sim, né? Eu acho que poderíamos todos, estamos numa casa de leis, acho que todos poderíamos, eu sempre defendo essa colocação de cabeças pensantes, então eu interrogo isso. E até porque alguns vereadores, Renata, Nani, anteriormente a todo esse processo, tinham assinado a CPI. Nós tínhamos mais de 7 assinaturas. E, de repente, do nada, essas pessoas retiraram seu voto, essas pessoas não aderiram à abertura. Não, mas os vereadores alegaram que erraram de assinar, né? Isso é outra bobagem, você vai me desculpar. Assinaram sem querer. Está na hora. Roberto Bernardo, não, mas Barbosa. isso a gente, nesse ponto a gente vai tocar. Está na hora de começar a assumir um pouco de responsabilidade, né? Eu acho que a gente fazer entrar
discussão do A Carolina também declarou ontem em plenário, num discurso pesadíssimo, de que se trata de manobra, inclusive de uma ditadura camuflada vinda do prefeito Mário Botion. E depois gostaria de ouvir o Helder também sobre... Sim, gostaria de colocar algumas disposições preliminares aqui e até pegar o gancho do meu colega, Dr. Marcelo Rossi, quando ele falou dessa questão do individual, né? Respeito muito a posição do vereador Estevão, mas, primeiro de tudo, me causa estranheza, embora ele tenha falado que não é segredo para ninguém, que ele não tenha bom trânsito com alguns colegas, né? Eu até achei estranho não ter bom trânsito com o Marco Xavier. Eu fui base durante 2 anos e ele foi oposição, e eu ainda brinco que ele era um dos poucos com quem eu conseguia sentar, conversar, pedir ajuda para ele muitas vezes em comissões e vice-versa, porque ele conseguia separar bem as coisas. Inclusive, eu tenho certeza que se conversasse com ele antes de qualquer ponto para conversar sobre, inclusive na construção das comissões, participar disso ou participar daquilo, ele é sempre muito aberto. O vereador Estevão falar que não tem bom trânsito com o pastor Newton, ele votou no pastor Newton para presidente da mesa do mesmo partido. Então, falar que não tem bom trânsito com o vereador pastor Newton, eu acho até um pouco estranho. Mas tudo bem, ainda que a gente alegue aí, a gente busque isso como um ponto de partida, que ele não tem bom trânsito com os colegas, eu acho que nesse momento é o horário de deixar o egoísmo de lado e pensar no interesse público. O vereador Estevão fala que ele quis ser o primeiro signatário para participar da CPI. Horas. Todo vereador que está lá tem essa questão e esse ânimo de fiscalizar. Eu, por exemplo, queria participar da CPI da BRK, em que pese o vereador Vaguinho ter tido todo o cuidado de vir conversar comigo. Vereadora, você quer participar da CPI da BRK? Porque daí nós podemos tentar conversar com o Zé para ver se ele indica o seu nome. Eu falei, Vaguinho, eu agradeço a gentileza de você vir me buscar, mas é um assunto que eu pouco conheço, é um assunto que eu posso deixar outras pessoas que tenham um conhecimento maior dentro do meu bloco. Outras pessoas que tenham ânimos para investigar esse assunto, um pouco mais de habilidade, um pouco mais de expertise nesse assunto. Agora, não é porque eu gosto de um determinado assunto, eu vou lá e falo, eu quero participar e essa minha vontade sobreponha do interesse coletivo. Não pode ser assim na minha convicção. Agora, a partir do momento que o vereador Estevão tem isso por tão forte de querer ser o primeiro signatário para participar da comissão, meramente para participar da comissão, eu acho que aí acaba sendo um pouco um posicionamento, para não dizer egoísta, que eu acho muito forte, individual. Agora também... Não vejo como individualista, uma vez que eu tenho 10 assinaturas. Então, era aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. E eu fico impressionada com a liderança do vereador Estevão Nogueira. Eu interpretei o regimento corretamente. Sim! Certo? Mas então o senhor está querendo dizer que o doutor Marcelo não interpretou corretamente? Foi. Não acho que interpretou o regimento. Não, na verdade, o Estevão conseguiu as assinaturas e o Por que ele conseguiu? Né? Aí eu fico impressionada, e foi algo que eu falei com os meus colegas, né? Quando eles perguntavam. Eu fiquei impressionada, e isso eu tenho que tirar o chapéu para o vereador Estevão Nogueira. Preciso mesmo e preciso aprender com ele. Eu acho até que ele devia fazer coaching, alguma coisa nesse sentido, porque o poder de liderança dele, assim... de em 2 horas conseguir 10 assinaturas algo... Não foi em 2 horas. Não, é algo muito especial. É um processo que a gente constrói. Em bastidores, assim como vocês disseram, que existe a realidade da sala de reuniões, de visita em gabinete, de conversa por telefone com os vereadores. Exatamente, não é um processo de 2 horas ou 10 minutos, que realmente foi. É um processo de tempo. Bastidores da reunião do prefeito. Foi falado isso ontem. A Carolina Pontes está querendo dizer que eles assinaram porque o prefeito mandou, é isso? Não, na verdade eu não falo nem que o prefeito mandou, sabe, Nani? Eu até colocaria isso, não estava na reunião, eu não posso dizer que ele mandou. Mas eu acho que quando se fala em construção e 3 vereadores dentro do plenário alegam que essa construção foi feita em reunião da base no gabinete do prefeito, isso está declarado, a partir do momento que essa construção acontece com o Poder Executivo, mas a vereadora sabe os horários de reuniões. Sim, é que eu não sou mais da base e não participo. Não, mas a vereadora sabe que o horário é aberto a todos os vereadores. Aquelas reuniões semanais. Sexta-feira, às 2 horas, certo? É a reunião para discussão da pauta. Será que eu com a Renata podemos Não, mas eu posso falar então, já que o vereador Estevão está indo por esse caminho, não vamos bater a porta na minha cara. Eu quero saber, com a Renata, vamos entrar nessa reunião. Mas o protocolo foi feito no dia 13, uma quarta-feira. Já que o vereador Estevão está indo nessa linha, eu sei realmente do horário da comissão de sexta-feira, às 14 a reunião da base de sexta-feira às 14 horas, inclusive sei da segunda reunião, que é a base da base.
tá? Que é aquela que nós... O que é a base da base? A base da base é aquele núcleo duro da base, aqueles que poucos vereadores participam, que é de quarta-feira. O vereador Helder não, mas o vereador Estevão participa. Eu não participo da reunião do prefeito devido à agenda de quarta-feira. Então ele tem pouca memória, porque ele já participou de reuniões comigo. O Helder já vai responder. Então tem a reunião de sexta, que em tese é para a base. É a reunião de quarta, é só para os alto escalão da base? Na verdade, agora, recentemente, nesses últimos tempos, a reunião do núcleo duro da base, porque assim, tem aquela base, mas aquela base que pipoca um pouco, sabe? Por exemplo, sabe quando a gente percebe alguns vereadores que a gente tem uma linha, a gente olha e fala, eu acho que ele vai votar com a base, por sempre estar participando dos projetos, pelo partido estar situado na base. Agora, tem alguns vereadores que às vezes nos surpreende com os votos. Por exemplo, ontem, um exemplo, tá? Eu fiquei extremamente espantada com o voto da vereadora Lubogo. Lubogo votou contrário porque ela é do PR e ela votou... Não, o problema não foi nem ela votar contrário ao projeto do Uber. Foi ela votar em 4 emendas favoráveis e depois no projeto do Uber votar não. Daí todo mundo do meu lado, assim, pelo menos, ficou com cara de ué, querendo até entender o número, porque estava se repetindo, né? O que é natural, a escala dos números, e de repente votou não, um voto a mais. A gente até se olhou, olhou pra perguntar. Com dúvida, eu fazendo matéria sobre isso, hoje eu liguei pra Júnia, que é a assessora, Eu fiquei com dúvida. Um abraço a Júnia, Carol, Mariano. se eu puder só falar um pouco sobre isso daí, se me permita. Claro. É com elas, não é comigo. Não, tanto elas que são as mediadoras. Desculpa, tá. O tanto é que os próprios colegas de trabalho agora, que hoje eu estou como taxista e sou taxista, eu já fui pro ponto e trabalhei. Voltei a trabalhar, graças a Deus. Só para esclarecer também, no Brasil, o único que não trabalhava sou eu, tá? É o único, devido ao decreto. Hoje estamos todos iguais. Então, hoje, conversando com os amigos taxistas e até alguns amigos do aplicativo Uber, a única votação que eles não gostaram foi o da Lu. Por quê? Porque quem se posicionou contrário, que não é o Marco Xavier, já se posicionaram contrário. A Lu disse que ia votar e não votou. Então, para os amigos taxistas e para os amigos da Uber, isto se dá como traição. Por quê? Porque ela combinou de votar. Então, o único voto ela combinou de votar favorável, votou as emendas favoráveis. E a Carol colocou muito bem. O projeto contrário. Votou 4 emendas favoráveis e até agora não estamos entendendo. Eu conversei com várias pessoas que também não entendeu. E essa situação que os taxistas e os profissionais individuais não gostaram. Só foi essa situação. Acaba desagradando os dois grupos, né? Porque eu acho que os grupos entendem a partir do momento que determinado vereador tomou uma posição. Agora, que às vezes os grupos ficam um pouco perdidos é quando... Isso qualquer grupo e para qualquer coisa, tá, gente? Não tô falando só para política. Quando uma pessoa tem uma posição e daí ela oscila dentro dessa posição. Então, ou você tem uma posição, depois você tem que deixar marcado a hora que você simplesmente... não está mais alinhado. Então, eu sempre tive esse cuidado. Por exemplo, quando eu não estou alinhada com o governo, se eu não estou mais contente com as ações do governo, eu tento por meio das minhas redes sociais... Mas como é que se desalinha? Você é alinhado, daí você desalinha? Assim, isso acontece, gente? Acontece, claro que acontece. Quer ver um exemplo? Dentro da minha postura, o que eu sempre falei em todas as entrevistas, em matéria com a Gazeta de Limeira, dentro do plenário, nas redes sociais... Quando um governo assume, seja ele qual for, eu fui oposição ao Bolsonaro, por exemplo. Mas vocês me veem batendo de uma forma feroz no Bolsonaro? Não. Porque eu dou tempo. Todo governo, quando assume, ele assume para começo de conversa com a legislação programada por uma Câmara anterior. É engessado, né? É engessado. Ele não pode fazer mais que aquilo. Esse é o primeiro ano. Primeiro ano, o prefeito não consegue fazer nada. Dentro do orçamento dele, da proposta dele. Só com aquilo que é programado do ano anterior. No segundo ano, poxa... Já dá para você dar, né? E o que eu fiz? Nessas reuniões da base, durante um ano, e o vereador Você era da base ou era da basinha? Eu era da base. Por isso que eu sei que o vereador Estevão participava. Você era do alto escalão. Agora ele fala que não lembra mais dessas reuniões, eu fico espantada, pouca memória. Doutor Marcelo, o senhor também foi do alto escalão da base? Não, coitado, esse aqui saiu. Não, esse aqui foi 3 meses da base, coitado. Né? Eu fui infeliz. Outras decisões que precisavam ser tomadas, realmente havia essas reuniões. Mas agora. Mas eu não se lembra. Eu estranhei que você falou que não lembrava mais dessas reuniões. Então, né, quando desse ano, não. Esse ano não teve reuniões. Posso mostrar a minha agenda, que ela é muito tranquila, que posso mostrar a agenda, não há reuniões. Quando eu me declarei pela primeira vez independente, né, que eu achava pertinente isso num discurso, sempre deixar a minha posição, né? Eu nunca fui situação ou oposição.
Eu tinha uma participação de independência, de simplesmente manter o meu posicionamento, de manter meus princípios, as minhas ideias. E quando eu coloquei essa situação de independência, eu fui chamado no gabinete, pelo chefe de gabinete, pelo prefeito. Edson Moreno Gil, né? Exato, com um ar de bastante deboche. Que história é essa de independente? O que significa isso, independente? Falei, significa que eu tenho as minhas ideias, eu tenho meus princípios, eu fui eleito pelo povo e eu acho que eu tenho que representar esse papel demonstrando essa transparência de independência. E quando vocês falam desses bastidores, lamentavelmente, para mim, comigo, eu não sei com os demais vereadores, eu não posso afirmar isso, mas para mim, toda vez que tinha um projeto de importância para ser votado, eu recebia ou uma mensagem, eu recebia um telefonema, olha, nós precisamos derrubar isso, nós precisamos votar a favor disso. Do governo. E eu questionava isso, falei, não, mas isso muitas vezes não vai contra os meus princípios, não vai contra os meus leitores, não vai contra as redes sociais que estão pedindo o contrário, e aí você começa a criar uma situação de indisposição. É aí que você começa a cair em descrença com as pessoas, né? Que raio de governo é esse? Que raio de democracia é essa? Que raio de liberdade de expressão você tem para poder falar sobre suas ideias e sobre seus pensamentos? E isso foi conflitando. E como tudo, chega uma hora que tem um limite, você rompe. Né? Não existia uma aliança, existia uma afinidade, existia um respeito. Mas existia a respeito de um dos lados, porque a partir do momento que um desses lados não concordava, se demonstrou o contrário aos pensamentos, a algumas ideias, você se vê excluído. E aí é dito como opositor, né? Eu não sou oposição, eu não tenho perfil de ser opositor. Eu tenho perfil de ter posicionamento. E esses questionamentos, evidentes, que me custaram caro. Vocês sabem disso, a ponto que chega o governo a tomar decisões onde interferem na vida pessoal de uma família. Eu acho que o prefeito ele foi de uma insensibilidade, de uma indelicadeza, de uma postura assim, totalmente desumana. Se ele queria me atingir, ele que me atingisse pessoalmente. E não com a família. Quais são as decisões que influenciaram diretamente na vida das pessoas? Gostaria de saber. Como que é, vereador Estevam? Quais as decisões do governo que influenciaram diretamente na vida das pessoas? Da família do vereador Marcelo, é isso? Da minha cunhada. Ah, sim. Da minha cunhada. Ela minha foi demitida cunhada, do Ceprosol ela funcionava há 30 anos. E foi dito para mim, vereador Estevam, ela não que o estava motivo alinhada. dela ter sido mandada embora foi político, meramente político. Ele prejudicou uma família. Então, como é que você pode vir aqui e falar bem de um homem desse? Como é que você pode vir aqui e falar bem de um governo desse? Eu não consigo, né? Dentro de todos esses princípios éticos e morais que muitos pregam dentro daquela casa, de religiosidade, de ética, de moral, onde fica a moral, a ética de um homem desse? Para defender então, lamentavelmente, você tem que ter muito estômago para não misturar as duas coisas. Isso eu estou aprendendo muito. E qual foi a forma, talvez, de enfrentar essa situação e sistema? É isso, mostrando com transparência a situação, como funcionam os bastidores da política. Protocolando a CPI. E só para a CPI, vereador Estevam. Vamos lá, Estevam, você está querendo dizer que depois que ele teve a cunhada demitida, ele protocolou a CPI? Não estou dizendo que é motivo, mas foi depois... o protocolo da CPI. Depois desse problema pessoal dele. Estevam, só para recordar, perguntando a ele se Estevam, o senhor foi um motivador. O senhor tem indicados na Prefeitura de Limeira? Tenho pessoas que me perguntaram se tinha capacidade técnica para trabalhar na Prefeitura. Várias pessoas? Não, eu tenho 2 pessoas com capacidade técnica para trabalhar onde elas estão. E por isso interfere no seu voto, né? Não, exato, isso não interfere no meu voto. E por isso o senhor tem desejo de participar da CPI da base? Eu desejo participar da CPI da base, como vocês dizem, que eu digo que é a CPI da Câmara Municipal, porque se há indícios de irregularidade, como diversos requerimentos lá na Câmara. Ontem eu disse, foram aproximadamente 50... Foi um dado interessante que você trouxe. 50 requerimentos acerca de transporte público.
22 deles eu vou usar na minha petição ao MP. 22 desses 50 e poucos requerimentos eu já fiz a triagem com relação às respostas que foram dadas de forma contraditória em muitos deles, que serão usadas, inclusive, esses elementos serão usados para ser levado adiante. Exatamente. E 80% desses requerimentos são requerimentos referente à intervenção, outros são referente à possibilidade de aumentar uma linha, assim por diante, que às vezes a gente até confunde com uma possível indicação, né? Mas aproximadamente 50 requerimentos sobre o transporte público e um transporte público que eu já utilizei e que eu Qual foi a sua opinião? A minha opinião é o transporte público precário, né? Que nós precisamos, de alguma forma, interferir para que a população tenha um transporte público digno. Eu usei transporte público por muito tempo e eu saía de casa 6:30 da manhã no horário de pico, isso há algum tempo já, e eram ônibus superlotados, às vezes passava um ônibus, a gente não conseguia pegar, tinha que esperar o próximo ônibus, e é uma realidade enfrentada até os dias de hoje. Então, o foco do trabalho é tentar garantir uma condição de transporte público melhor para o cidadão e verificar se há irregularidades, se os valores empregados, até nessa intervenção, a gente teve resposta de requerimentos de repasses complementares, se eles estão diante de uma base legal sustentável, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser averiguado. Para que possamos garantir lá na frente, no futuro, um transporte digno para a população. Temas complementares e outros pontos serão. Mas eu quero saber O requerimento da CPI, ele foi formatado em outubro do ano passado. Gente, mas tem a assinatura do Helder aqui, né? Tem a assinatura do Helder. Essa é a sua CPI? Do pastor Newton. Do pastor Newton. Essa é a primeira de todas, que o vereador Marcelo Rossi... Então. Que o vereador Marcelo Rossi demonstrou interesse em assinar. Será que dá pra ver, Netinho? Vê se tá pegando. Cunhado ser mandado embora. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa é a assinatura do Helder do táxi na primeira CPI proposta pelo Marcelo Rossi. Isso. Não, aliás, essa foi pela Não, Constância. essa foi pela Constância. Não, esse foi pela Constância. É verdade. Essa foi por mim. Não, Essa foi por também? mim. Tá assinada aqui. Volta, abre a primeira página. Peraí, assinatura gente. do Helder aqui. E agora não assinou, Ou vereador? seja, ó, CPI do Assinou a da Marcelo base. Rossi. ou seja, antes, Bem antes da cunhada do Dr. Marcelo Rossi ser mandado embora. Então eu acho que não foi ele que confundiu as coisas. Teve alguém que confundiu as coisas aqui, não foi ele. Doutora Carolina Pontes, eu fiz nessa mesma, para ter um pouco mais de embasamento, para realmente não agir com sentimento, né, não agir com emoção, nós fizemos uma enquete. Nós fomos aí às ruas, nós andamos... Eu lembro, inclusive as fotos foram demonstradas. Gente, mas o Helder assinou ou não assinou? Não tô entendendo. Então, assim, né? Vamos lá. Foi inclusive quando você estava em férias. Eu tava, deu uma Você desligada. estava de férias. Deu mesmo. Por uns Dei, dias surtando aqui. lá. Exatamente. Quem não merece? Né, Estevão? Quem não merece? Por uns dias aqui, nós entrevistamos o vereador Helder do táxi. Eu não me lembro agora por qual assunto que nós falamos. Foi no Educadora com o Meio-Dia, vereador, né? No Educadora Meio-Dia. Talvez por conta da BRK. Da CPI da BRK. E daí, eu mesma perguntei ao vereador, então, o senhor pretende manter a sua assinatura para a abertura da CPI do transporte? Não é? Que era no requerimento do vereador Marcelo Rossi, e ele disse que sim, que ele assinaria, gravado porque esse áudio, né? era o que a população queria, então ele iria assinar sim. Só que daí ele não assinou o requerimento do vereador Marcelo Rossi. E a gente não está discutindo aqui, fazendo disputa, né? Para quem vai a assinatura do vereador Marcelo Helder do táxi. Mas é que assim, o senhor disse que assinaria e não assinou. E depois, logo, rapidamente assinou a CPI, que ficou conhecida como da base. Então, gostaria que o senhor explicasse, é o momento de explicar à população. Aliás, muitas pessoas comentando, Nani, depois nós vamos reproduzir algumas das perguntas. E daqui a pouquinho também tem uma matéria que nós fizemos na Gromos Elevadores, a gente vai mostrar, porque esta grande empresa de Limeira vai participar da Expo Casa, que é uma exposição super interessante, que acontece no Shopping Limeira. Daqui a pouquinho também mais informações. Mas fala, Helder. Então, tá bom. Foi mesmo, eu disse que iria assinar a CPI do transporte
E isso ocorreu. Eu assinei a CPI do transporte e volto... Mas qual CPI? Tô confuso aqui dentro. Da base. CPI Olha, da base. Assim, eu não assinei a CPI da base. Eu assinei a CPI que foi estabelecida pelo Estevão Nogueira. Eu não conheço a CPI Mas da ele base. não é da base? Vocês falaram Não, no começo que poderia ser chamado. Estevão Nogueira, Os vereadores o são Estevão vereadores Nogueira, da base. ele pode ser e é da base. Ah, sim. Mas Você eu também. não, O mas senhor não era a base? hoje eu tô taxado como base. Mas eu não, Mas é da você base. Você tem Hoje- você tem que falar o que você é. hoje eu faço parte da base. Ah, tá. Este ano eu Então o faço senhor parte não é da base. taxado. Então o senhor é. Sim, eu sou da base. Então, o que ocorre? Eu disse aqui que iria assinar a CPI e assim eu assinei. Como eu disse também na ocasião que você mesmo perguntou, como que eu fui que assinei a 7ª CPI da BRK. A 7ª assinatura, né? Exatamente. Não fui pressionado para fazer a retirada da 7ª assinatura e mantive ela. O senhor foi pressionado para retirar? Eu não fui pressionado. Porque Eu o Wagner Barbosa foi? Não, eu estou dizendo por mim. Antes que alguém pergunte, ou alguém que está escutando neste momento. Eu não fui Entendi. pressionado. Eu assinei por livre e espontânea vontade e ninguém me pressionou para tirar a 7ª assinatura da BRK. E disse que ia assinar a CPI do transporte. E assim eu assinei a CPI do transporte. Só não se falou qual, né? Eu Até assinei porque a ninguém CPI do sabia. transporte, até porque o ano passado... Até porque ninguém sabia que o Estevão Até porque ia o ano apresentar passado- a CPI. Eu nem sabia que ele estava tão Até afim de porque apurar a eu- questão do transporte. E é muito bom comentar esse assunto mesmo, porque aqui eu tenho certeza que nós 4 que estamos aqui, estamos sim preocupadíssimos com o transporte. Agora não estou taxando como base e como não. Porque a Carol participou ano passado comigo de uma comissão. No final da comissão ela veio de obras, não é isso, Carol? E nós trouxemos o secretário de Mobilidade Urbana algumas vezes. Nós pedimos algum requerimento, no qual hoje o requerimento está com o Dr. Marcelo. Acredito que esteja com o Dr. Marcelo. Com muita dificuldade. Sim, então... não entendo por que até hoje, mas com muita As dificuldade. respostas podemos ao requerimento do vereador Helder, Não então... conseguia resposta podemos por explicar. nada nesse mundo. Não Podemos- consegui. Você Agora o disse senhor que foi outra liberou, então? polêmica Não. na Câmara. Não agora eu liberei. Desde quando o Murilo foi atrás de mim, eu falei assim, olha... Murilo é o veio- assessor do Marcelo Rossi, viu, gente? Exatamente. O Murilo Vou fazer veio... a WhatsApp aqui, porque as pessoas Exatamente. não Vamos entendem, explicar né? então para que fique certinho essa situação. E quando chegou milhares de laudas, eu li algumas, que são várias. E tem documento no meio que são documento pessoal. Pode ter documento pessoal. Como que você vai ler? Eu não sei se tem 10 mil, sei que tem milhares de Mas laudas. como assim, Helder? Documento pessoal envolvendo o transporte? Sim, quando eu pedi, fiz várias perguntas. Fiz várias perguntas sobre motorista, de funcionários. Então, às vezes tem rescisão. Então, assim, não estava disponível no sistema. Ele é público, mas não estava disponível. Se tivesse disponível no sistema, a doutora Carol tá aí, ela é advogada, ela sabe muito bem disso. Sim, de autoridade para autoridade não tem problema. Os dois Exatamente. são autoridades Só constituídas. que daí... Ele oficiou. Só que daí nós temos Tem problema. um jurídico na casa e eu fui conversar com ele. Ainda eu Eles não- falaram que não podia? Eles falaram que tem documento pessoal e Mas- que seria importante fazer uma reavaliação, eles passar... Ah, o jurídico... Não, Pelo peraí, isso é jurídico. importante. Quem do jurídico falou que não podia passar alguma coisa pro Dr. Marcelo Rossi? O documento que estava Sim, comigo... e ele questionou. O documento que estava comigo, todo o jurídico Quem? fez O jurídico? análise... Nós temos dois procuradores, dois consultores E e um o secretário. secretário, Quem né? falou que não podia passar pro Dr. Marcelo Rossi? Todos os jurídicos. Inclusive, Todos? inclusive, Então, conversar com o Valmir Caetano. Não pode sabia? conversar com o Valmir Caetano. Ele falou que não podia Pode conversar entregar com o os Valmir documentos pro Caetano, Dr. que eu Marcelo Rossi? que eu Isso disse... é grave, né, Isso é doutora? muito grave. Que eu disse com ele, eu conversei com ele ontem, e ele disse que tem 14 dias, mas o doutor Marcelo pode ficar 14 dias, pode tirar xerox, tudo, e depois devolver e os Então, documentos. mas espera lá, o Do senhor, jurídico não manda o senhor. disse que não podia entregar documento que foi feito objeto de requerimento pro Não Dr. é que não Marcelo podia, Rossi. desculpa. Ele falou assim que não era viável porque poderia ter documento Isso é pessoal grave. no meio. Isso, Podia então, dar- isso daí a gente vai ter que provocar Poderia a ter. Câmara. Isso é muito grave. O tanto é que a Vocês Câmara percebem Municipal. quantas coisas nebulosas tem no meio Isso, de todo por esse exemplo, eu não sei processo? que São o jurídico documentos Renata, públicos. só- incluído na casa Só do Marcelo para entregar requerimento. só para completar. Requerimento É resposta de público. requerimento. Você tem 10 mil laudas, não sei, milhares de laudas, que ele não está disponível no sistema e tem algo pessoal no meio,
eu entendo que eu não posso passar, eu tenho que pedir um apoio do o jurídico. vereador, não, eu compreendo, inclusive, a sua preocupação. Porque tem essa questão funcional, Mas é que assim também, né? da mesma forma que a prefeitura autorizou documentos que podem sim Para um ter vereador? Para um vereador. Por que para o outro não? Ele também é um vereador Ele também é constituído. vereador. Tudo bem, mas assim, Eu sou oposição. Não, oposição. pra ninguém ir ali. Pra ninguém. É 21, doutor, a gente sempre teve. Mas teve aí essa o jurídico, então, orientou o senhor Eu enviei para que não... eu enviei Tem esse para, cuidado. Né? eu enviei para o jurídico para ter esse cuidado, para o jurídico analisar e enviar para o doutor Marcelo. E está na mão do doutor Marcelo. Mas é muito Mas, grave isso. Saber você que o entendeu? jurídico da casa negou para uma autoridade constituída os documentos Carol, que ele foram... falou assim que tinha que passar por uma avaliação não negativa de não chegar no doutor Não, Marcelo. Mas Mas o senhor falou que ele orientou a não entregar. Orientou a passar pela avaliação. Não, Se eu- o senhor falou que orientou a não entregar. O que eu acho interessante Então eu desse vou processo- vou refazer, Carol. Eu vou refazer o que eu disse na mesma linha. Orientou a passar para uma análise para ver se tinha algo pessoal no meio para enviar o doutor Amanhã mesmo Marcelo. eu vou provocar a mesa diretora para saber essa história certinho, porque tem prazos. Eu acho muito estranho, por exemplo, uma autoridade constituída dentro da Câmara Municipal não conseguir ter acesso a documentos que são públicos, em regra geral, e quando tem alguma informação privativa de cunho pessoal, de autoridade para autoridade, não tem essa. Dividindo gabinetes aqui, nós dividimos o mesmo plenário. Isso não tem cabimento. Agora, eu quero saber do jurídico, a pessoa que falou isso, porque isso é muito grave. E isso a mesa diretora tem que provocar. Agora, só para responder, porque eu acabei não respondendo por completo, Nani, aquilo que você me perguntou com relação ao alinhamento, né? Quando que a gente está alinhado, quando a gente não está alinhado? A gente deixa de estar alinhado quando a gente vê posturas como essa. Quando a gente vê posturas unilaterais. Quando a gente percebe que a gente não está sendo ouvido pelo executivo. Quando a gente quer contribuir, trazer ideias, mas não tem essa noção de pertencimento. Essa noção de grupo, de construção. Quando muitas vezes um governo escuta, mas não ouve. Você tem cargos na prefeitura, Não, Carol? nunca tive. Nenhum. Tenho muito orgulho disso, Nani. E o senhor, Helder? Tinha a Aline, que trabalhava na prefeitura, e eu trouxe ela ao gabinete. Hoje ela está no gabinete. Não tem mais ninguém. E eu tenho um amigo lá dentro, que trabalha no centro comunitário, mas assim, não foi por apontamento meu. Amigo que trabalha lá dentro. Não foi Mas apontamento. amigo dentro da prefeitura... mais? Sim, Eu tenho, sim. tem 7 mil Eu funcionários. tenho até Exato. ex-marido Não, mas na tem- prefeitura, velho. Tem- Não, mas Ele não é parente. Mas tem apontamento. A Aline trabalhava na prefeitura. Eu tenho Aí vários amigos na prefeitura. Aí Não indiquei ninguém. o meu assessor precisou sair, aí eu trouxe a Aline para o gabinete. Eu vou dar minha opinião, eu não vejo problema algum com relação a isso. Não, as nomeações, sempre As lembrando nomeações. que elas são legais, né? Sim. Isso é verdade. Eu É. digo porque uma das pessoas a qual eu indiquei era uma pessoa de um cargo técnico tão elevado e de um conhecimento tão restrito da área da informática, que todo mundo aqui sabe que eu sou técnico em informática e eu tenho muito conhecimento na área. Era um assunto tão restrito que eles não achavam profissional que aceitasse a trabalhar na prefeitura pelo salário da prefeitura, porque o mercado paga muito mais, mas eu, com o conhecimento que eu tenho de pessoas do ramo, eu indiquei uma pessoa com conhecimento e capacidade para trabalhar lá e resolver o problema. Então eu não vejo nenhum problema com relação a isso. E a gente não está demonizando aqui quem é indicado de vereador, porque realmente, né, a pessoa Respeita a pode... postura dos meus colegas. Né? Só que eu acho, Nani, que não dá liberdade. Por quê? A partir do momento que você faz a nomeação, quando você tem uma construção de um grupo político, é comum, se você está em determinado partido, as pessoas que compõem aqueles partidos aliados, eles fazerem parte. Então, por exemplo, quando o Dr. Marcelo Rossi tinha uma nomeação do PSD, ele é do partido do prefeito. Você acha natural a construção de pessoas que fazem parte daquele grupo político? Você não vai ver um tucano nomeando um petista e vice-versa. Então, isso daí é natural. Agora, começa a pesar quando você condiciona. O Se isso fisiologismo, né? acontecer... Olha, desculpe-me, isso daí é ingerência. Olha só, 8h45, o debate está Depois bom. nós vamos perguntar também para os vereadores se de alguma forma houve alguma ingerência já por conta dessas indicações, né, lá na Com Câmara certeza. Municipal E tem de muitas Limeira. perguntas, viu, E o Renata? Helder também vai explicar por que ele, da assinatura dele, depois também, e muitas perguntas nós vamos reproduzir daqui a pouquinho. Pessoal do WhatsApp também, estamos lendo aqui. E tem muita gente querendo saber A Alessandra Stringueta está
falando do vereador que não sabe que sim, que não sabe que não. Depois eu quero que ela explique também aí na live de quem ela está falando. Mas agora o assunto é Gromos Elevadores, isso mesmo, uma importante empresa limeirense. Eu e a Renata fomos conhecer as dependências da Gromos, né, Sensacional. Renata? Sensacional. Uma empresa de elevadores aqui em Limeira que vai participar, então, da Expo Casa, que começa na quinta-feira e termina no domingo. Vamos conferir, então. Olá, pessoal, estamos aqui na Gromos Elevadores e a gente vai falar de um evento super importante que vai acontecer nesta semana em Limeira, a Expo Casa Limeira, do dia 21 a 24 de março no Limeira Shopping. E a Gromos vai participar. Eu converso agora com o Alexandre Gobetti, ele é diretor de operações da empresa. Alexandre, qual vai ser o tipo de exposição que a Gromos vai apresentar ao público nesta feira? O objetivo nosso da Gromos é demonstrar para Limeira e para a região quais são os produtos que a Gromos oferece para o mercado, tanto o mercado residencial, comercial e industrial. Então o stand da Gromos a gente preparou, a gente está levando uma cabina de um elevador, onde ela vai demonstrar todas as funções do elevador, a tecnologia que a Gromos tem para resgates, para algumas deficiências auditivas do pessoal. E no stand também o nosso objetivo é fechar algumas parcerias com arquitetos. Alguns a gente já tem em algumas regiões e outras regiões a gente está buscando essa parceria. Bom, é uma feira então especialmente voltada para residências, né, para casa, mas a Gromos atua em outras frentes também, né? Os produtos que vocês oferecem envolvem aí escolas, hospitais, comércio, indústria. Fala um pouquinho então sobre o trabalho. A Gromos, ela participa de todos os segmentos. Como eu disse, ela participa desde o segmento residencial até o segmento industrial. Então, ela tem elevadores desde monta-pratos para pequenos comércios, elevadores residenciais, elevadores somente para acessibilidade, que são plataformas, e ela também trabalha no segmento industrial. Ela, dentro do portfólio de serviços dela, ela não só vende o elevador, mas ela tem uma equipe com frota própria para fazer toda a conservação e manutenção preventiva e corretiva. A gente tem pessoal de plantão que trabalha 24 horas para atendimento a hospitais, algumas indústrias que têm essa necessidade. E o portfólio de produtos da Gromos ele é bem extenso, tem mais de 17 modelos que abre, vamos dizer, dá uma abrangência maior ainda sobre esses 17 modelos. E é sempre bom frisar, né, falando de uma casa, por exemplo, a instalação de um elevador, esse elevador gera um valor agregado ao imóvel, quer dizer, une tecnologia, bem-estar, conforto, né, e isso tem que ser levado em conta. Sim, eu acho que o momento que a gente vive, a sociedade, ela está envelhecendo mais, então existe essa necessidade muito grande por acessibilidade. Hoje a maioria das residências são 2 ou 3 pavimentos, então a procura por esse tipo de mobilidade ela é grande e a Gromos ela provê muito essa questão. Então com a equipe própria a gente faz a instalação, manutenção, então a gente não é terceirizado. Então a Gromos ela tem uma fábrica própria, uma fábrica de mais de 4.000 metros quadrados que provê isso. Isso também a gente quer levar para a Limeira porque a gente quer abrir as portas da empresa para trazer o público de Limeira que tem muito essa necessidade e às vezes está buscando fora da cidade. Muito bem, Expo Casa Limeira, no Shopping Limeira, começa agora na quinta-feira. E o horário? Com certeza o horário do shopping, né? Sim, o horário comercial do shopping, ela começa nessa quinta-feira e vai até o domingo. Alexandre, tem outra feira também que vai acontecer daqui a alguns meses e que a Gromos estará presente, é a FENACIL. E aí já é uma parceria com a Associação Comercial Industrial aqui de Limeira. Sim, é agora no mês de maio, vai acontecer a FENACIL aqui no Shopping Nações em Limeira. E a Gromos também estará presente com standard, provendo a mesma solução que a gente vai apresentar na feira anterior. Mas aí já é uma feira mais aberta, não é tão segmentada como a Expo Casa. Outras linhas também de produção serão apresentadas. Sim, porque é um tema mais abrangente, não é um tema focado somente para residências. Então, nessa feira, a Gromos vai falar um pouquinho de todas as soluções industriais e comerciais que ela provê no leque de produtos dela.
Sempre lembrando que a Gromos está na internet, qualquer dúvida, então, gromos.com.br. Exatamente, na internet, Facebook, Instagram, a Gromos está presente. Olha lá. Abre o microfone aí, Neto, daí todo mundo para de falar. Aê, Muito obrigada. Gente, olha, parabéns então a toda a equipe Gromos, ao Alex, a Beth, ao Didi, né, Renata? É verdade. Muito obrigada a todos que acreditam nesse projeto, que acreditam no Bastidores. E essa exposição é aberta ao público no shopping, E a né, exposição, exatamente. Eu com certeza passarei lá nesse final de semana, Nani, para dar uma olhadinha nessa. Com certeza. stand Exposição da- diferente, super interessante. Exatamente, com certeza estarei. Não vou ter um elevador ainda na minha casa, mas olha, eu já tô pensando qual eu vou querer, se um dia eu tiver. Com certeza, é um alto valor agregado ao seu imóvel. Renata Reis, vamos então agora para as redes sociais. Nani, muitos comentários aqui, muitas perguntas também. Eu vou ler algumas. O povo gosta de ouvir vocês, viu, vereadores? Tá indo bem, É verdade. né? Vocês estão dando bastante audiência aqui, né, Nani? Você me ajuda, viu, Nani? Se eu me perder Vamos lá, aqui então. nos comentários. Mas olha, a Regiane Balabem, que tá lá em Maceió. Um abraço a Regiane. Gente, ela tá em Maceió e tá Tá, programa. Vai pra acompanha. Você que é cidadã meirense. Não, Toma uma caipirinha por mim, vai. Regiane. Regiane. por mim também. Mas Não é, que Estevão? delícia. Tem que aproveitar. Isso. É. Mas tá aproveitando, nos acompanhando. Por que não, né, vereador? Talvez esteja passeando pela orla da praia. E ouvindo o programa, com com certeza. bastidores. Bom, ela tá dizendo aqui, olha, essa desculpinha de capacidade técnica não engana ninguém, só eles acreditam. A Alessandra Bolsonaro Stringueta, ela pede para que seja explicado como é escolhida a CPI. Né? E depois a Carolina A proporcionalidade faz explica. questão, Alessandra, Depois a gente legal. vai falar sobre essa questão de 100% base na CPI da base, né? Inclusive a divisão de blocos, né? Como funciona, porque não é fácil entender. Gente, mas esse líder de bloco, cara, eles podem tudo, né? Não, Se vou manda mais explicar que tudo presidente isso. da Câmara, nunca vi, mas vamos lá. Glauci Almeida, ela deseja boa noite. Fala, Estevão, se você vai pagar pizza pro Helder, antes ou depois da CPI. Mas depois você responde para a Glauci Almeida. Rafael Alexandre Esteves também faz o seguinte questionamento: por que não pegar a primeira CPI do Dr. Marcelo e agregar a mesma ao invés de fazer uma afronta dessa? É só o que a gente pede. Não, mas ele quer participar. Esse é o comentário do Rafael Alexandre Esteves. Muito bem, Rafael. Se você... Depois o Estevão deve comentar esse assunto. O Márcio Burati também deseja boa noite a todos aqui, parabenizando Abraço, a toda a Márcio. equipe pelo Márcio é programa. assessor do Pastor Newton, né? Exatamente, um abraço ao Márcio. O Henrique Cortez, ele diz o seguinte: boa noite, hoje peguei um ônibus, agora de pouco, só tinha 2 lâmpadas acesas, o resto estava todo quebrado, o funcionário disse que só as 2 estavam funcionando, que segurança a população tem dentro do transporte, sendo que nem iluminação direito tem dentro dos veículos. Olha, Obrigada pelo apontamento. né? Exatamente, é o usuário do transporte público, né? É a pessoa diretamente afetada por aquilo que vocês pretendem, né, apurar. O Leandro Bergantin, ele pergunta, um abraço ao Leandro Bergantin, inclusive foi um homenageado do Dr. Marcelo Rossi. Grande abraço. Ele Presente, né, sempre Renata? presente, exatamente, sempre participando conosco de todas as discussões. Ele pergunta como combater o fisiologismo político. Então, também está anotado, se quiserem responder depois. A Maria Lúcia Bueno Bergantin, um abraço a Maria Lúcia, ela parabeniza o Dr. Marcelo e ela diz que tem que ouvir mesmo e ajudar o povo. O Rodrigo Pereira diz que já não tem ônibus e os senhores não ajudam os pais de família. Olha, um puxão de orelha em todos os vereadores aqui. Outro comentário do Rodrigo Pereira, comentando sobre o Uber. Dulce Rodrigues desejando boa noite. A Alessandra Stringueta, ela fala um boa Carolina Pontes em algum momento aqui dos comentários da vereadora. Ela colocou até um soquinho, assim, Aquele né? soquinho, Você viu? O Gabriel Silva Gabriel deseja também boa noite aos nobres vereadores. A Beth Piscinim, boa noite a todos. Um abraço a Beth. Silvana Garret desejando boa noite, parabenizando o programa. Fábio Soares, ele diz:
tem vereador se enrolando. A Marina O.C. Santos, conhece, Nani? Mamãe. Beijo pra dona Marina. E a Maria Lúcia, ela ainda disse, ficou feio não assinar a CPI pedida pelo doutor Marcelo e assinar a CPI pedida pela base do prefeito Mário Botion. O Rodrigo Pereira, ele diz assim, minha pergunta à CPI foi feita para viabilizar a qualidade do transporte público da cidade de Limeira. Por que não resolveram antes da intervenção? Agora querem 10% de ônibus com ar-condicionado, não dá um carro por linha. Já que não temos ônibus, por que não liberar o Uber sem burocracia, etc? E ele faz uma defesa aqui do Uber. E esse é o Rodrigo Pereira. Nani, tem mais algum comentário por aí? Temos vários outros. Temos vários, mas agora vamos voltar ao debate, né, Renata? Vamos, e depois a gente continua aqui, então, os comentários feitos pelos nossos ouvintes e podem continuar mandando suas perguntas e comentários. Estevão, pode responder, enfim, alguns questionamentos da população, então. Tá, eu quero pegar primeiro pela pizza. Tá? Antes que as pessoas digam, vai acabar em pizza, não. Se houver irregularidade, vamos tomar as providências que a CPI tem competência para fazer. Porque uma CPI dentro da Câmara Municipal, ela não tem uma competência coercitiva, ou seja, de punir. Ela tem a competência de exarar um relatório e enviar ao Ministério Público que já está acompanhando. Certo? Você acha que você pode perder algum cargo na prefeitura se... Não, eu estou me reportando ao que o doutor Marcelo falou, né? Se você tiver um posicionamento mais contundente... Deixar bem claro, Nani, isso foi comigo, foi pessoalmente comigo. Eu não respondo pelos demais colegas. Se isso for um ônus para que eu possa desempenhar um trabalho de acordo, segundo as minhas convicções, segundo aquilo que eu me propus a fazer, se for o ônus, eu estou disposto a perder. Porque eu quero trabalhar, não quero trabalhar para agradar prefeito, para agradar vereadores, eu quero trabalhar segundo as minhas convicções para garantir à população que a maior interessada nesse assunto não são os vereadores. Não são os vereadores. O maior interessado em todo esse trabalho é a população. Então eu já quero de cara rechaçar essa questão da pizza, certo? Eu não fui eleito para trabalhar para uma pizza. Não fui eleito para trabalhar para prefeito. Não fui eleito para trabalhar por mim mesmo. Eu fui eleito para trabalhar pela população que me elegeu. Não só os que me elegeram, os 2.420 votos, mas para trabalhar pelos quase 300 mil habitantes que nós temos na cidade. Foi foi pela população de Limeira que eu fui eleito. E eu quero trabalhar. Estevão, você fez uma colocação importante para quem está nos ouvindo nesse momento, porque muitos entendem e falam direto que nós vamos resolver o problema direto. Não, como o doutor Marcelo uma vez fez muito bem a CPI da saúde, ele ouviu, buscou o material e levou ao Ministério Público. E foi muito bem feito. Até parabenizo o doutor Marcelo Rossi pela CPI da saúde aquela vez. E mesma coisa aconteceu na BRK. Nós formulamos uma comissão só para esse assunto da BRK. Levamos tudo ao Ministério Público. E agora assinamos também uma CPI da BRK. E mesmo caminho. Depois que ouvir todos, as oitivas, pegar os material, quem decide depois é o Ministério Público. Nós não temos o poder de polícia nem judiciário. Então, assim, nós contribuímos muito através de uma CPI. Porque uma CPI em si, ela não consegue resolver o problema final. A gente é o judiciário, então a gente é um braço do judiciário, uma CPI, como se fosse um braço do judiciário, que a gente ajuda muito o judiciário nisso daí. Encaminha ao judiciário. Agora, eu só queria entender essa questão depois da composição da CPI, porque está na mão de quem? Me ajuda. Então, é do Zé Roberto? Deixa eu só colocar esse ponto, Nani. Eu gostaria só de fazer uns esclarecimentos aqui, até para o pessoal que está nos ouvindo. Às vezes, quando os vereadores colocam, e inclusive o secretário chegou a colocar isso publicamente, já está no Ministério Público, o máximo que a CPI pode fazer... Aliás, Rodrigo Oliveira mandou desculpas à Câmara num ofício oficial. Oficial. Aquele desculpas, assim, aqueles oficial. Que se sentiram ofendidos, desculpa, né? Aquele pedido de desculpa pro forma, aqueles que se sentiram ofendidos, desculpa. Mas tudo bem, a gente fala isso em outro momento. Agora, quando as pessoas falam, já está no MP... A CPI, o máximo que ela pode fazer é exarar um parecer para o MP. Pera lá, dá a impressão que a gente se diminui tanto.
Parece que a gente diminui tanto a questão do legislativo. Significa que o máximo que o legislativo pode fazer é isso, como se fosse assim. Não. A resposta que der, o máximo que vai acontecer é mandar para o MP. Como se a gente não fosse muita coisa. Desculpa. Mas a partir do momento que nós temos a possibilidade de um relatório apartado dentro de uma CPI, o negócio pode mudar completamente. Porque aquilo que vai agregar, e eu estive no Ministério Público para conversar, acompanhado do Dr. Marcelo Rossi, para conversar justamente isso, para ver se eu não ia dar murro em ponta de faca. Queria saber quais eram os inquéritos abertos, se eu fosse provocar o Ministério Público, se eu não ia atrapalhar os inquéritos abertos, como que isso daí seria processualmente, entre aspas, digerido para que a gente não tivesse perda. Tudo isso foi visto. Então, o trabalho de uma CPI, ele é, sim, extremamente importante. Por isso, a razão de estar no Ministério Público não é desculpa para vereador não fazer. Mas nenhum vereador aqui disse que não faria não, porque já está no Ministério tudo bem. Público. Não, nenhum vereador disse isso. Isso foi o secretário que disse. Agora, você colocou aqui que o máximo que a CPI vai fazer é elaborar e exarar um parecer para o Ministério Público, como se isso fosse depreciativo. Não é, desculpa, não vereador depreciativo. Estevão. Não é depreciativo, eu acho que é importante mesmo. Então, é extremamente importante daí. Agora, aí tudo é da forma que você vê. Não, só que olha o que você falou, que o maior... E isso eu concordo com você. Fala no microfone, Carol. Eu concordo com você. Que o que melhor a gente tem aqui, e essa CPI não é de um vereador ou de outro, é da população. Pegando esse gancho que você falou, por que essa necessidade de estar presente na CPI? Se o maior beneficiado é a população, contribua com um adendo à CPI do Dr. Marcelo Rossi. Eu acho que eu não sou menos vereador que nenhum outro vereador. Não é mesmo, por isso, porque essa ontem, vontade... inclusive, eu abri a minha fala dizendo isso. Eu não sou menos vereador que qualquer outro. Não é. Agora, eu não tenho o direito de protocolar... Isso lhe tornaria menor? Não, de maneira nenhuma. Eu não teria essa vaidade. De maneira nenhuma. Não é questão de vaidade, é questão de que eu quero trabalhar. Agora... E só trabalha quem tá na CPI? Não. Ah, então por quê? É difícil, né? Porque... É difícil. Porque você trabalha acho que em 4 comissões, você está em 4 comissões. 4 comissões. O doutor Marcelo está em uma comissão, eu estou em duas comissões, e eu acho que eu posso render mais. Eu posso estar em mais uma, que é o caso da CPI. E não é só porque eu posso estar em mais uma. Eu acho que é um tema relevante. O meu gabinete também é procurado por reclamações. Todos são. Todos são. Mas o meu não é diferente do seu. Não é assim que o também não. Exatamente por isso que eu quero participar. Horas. Tudo bem, é uma vontade egoísta de participar. Assim é que você vê. Assim eu vejo a minha vontade, assim como a vontade, assim como é a vontade do vereador Marcelo Rossi, assim como é a vontade sua, não sei se a do vereador Helder, assim como é a vontade de qualquer um aqui. Eu não estou falando de egoísmo. Mas a vontade é de qualquer um. A vontade é. Agora se a gente tem um andamento... Eu, dentro das minhas prerrogativas, se eu não puder assinar o documento de requerimento de CPI, horas, o que eu estou fazendo lá? Você achou Se eu tiver que prevaricar daquilo que eu posso fazer... Não, mas a dar um adendo não é prevaricar. A questão é, você defende o tempo todo o fato de querer ser o primeiro signatário pela sua vontade com esse discurso maravilhoso de que você não é melhor nem pior. Exatamente. E é nesse discurso que eu me apego, vereador Estevão. Já que você não é nem melhor nem pior, não ia diminuí-lo em nada fazer um adendo a uma CPI que já tinha sido proposta. Foi indelicado. E a prova de que você acha indelicado é que você começou seu discurso pedindo perdão ao Dr. Marcelo Rossi, em que pese ele ter falado que não havia necessidade. Então, não venha falar que não é. Eu pedi perdão para ele... não porque eu ingressei com o requerimento. Eu pedi perdão para ele se em algum momento eu fui indelicado com ele. Horas. O senhor acha que ele foi indelicado, doutor Marcelo? Eu acho que a nossa imagem ela já é tão desgastada, né, por inúmeros acontecimentos aí a nível nacional, a nível estadual, a nível local, e eu acho totalmente desnecessário essa condição. Eu acho, sinceramente... Não, o senhor não gostou de Estevão ter protocolado esse pedido, Não, né? não é na questão, eu respeito. Eu acho que aqui você tem que respeitar a opinião de cada um. Acho que todos aqui têm. Eu só acho que faltou um pouco de habilidade, faltou um pouco de articulação em reunir e falar, doutor Marcelo, podemos fazer um adendo à sua CPI? Simples.
Para que ter esse debate, para que criar todo esse desgaste, sendo que já tinha uma CPI em curso? O que me causa mais estranheza é que foram 2 semanas... Que o senhor vai ser indicado pelo seu líder, o Zé da Mix? Carol, você acha que você será indicada pelo seu líder, o Zé da Mix? Como membro, vamos lá, acho que não, mas não é essa a questão. E é por isso que eu preciso explicar. Você acha que eu seria indicado pelo vereador Marco Xavier? Mas deixa eu só fazer uma você acha que pergunta isso, agora mas pra então é todo uma mundo. moeda de Então, troca, peraí, então? O Estevão tem razão. O Estevão não seria indicado eu pelo não Xavier. seria indicado. Ele não seria indicado. Posso Tudo fazer bem, uma- ele não seria posso fazer indicado. uma Seu interesse pergunta agora maior pra é a todo mundo? população, Mas nós não temos que deixaria estar Posso fazer acima uma disso. pergunta? Exatamente. Nós temos que estar acima Essa disso. era a minha pergunta. Porque, assim, vendo às vezes vocês discutirem, parece que há uma disputa. Eu quero, Preciso participar. Exatamente, não Mas, é assim, isso. o objetivo não Na é... verdade, a conversa foi levada para esse lado, né? Não, você A falou conversa que foi você foi levada o primeiro Mas signatário o- que você queria participar, Estevão. Não foi levado para esse lado, você declarou aqui, meu bem. Não, eu declarei. Então, Eu mas declarei. não foi levado Mas pra esse você lado. está levando para esse lado quando diz que foi egoísta da minha parte. Mas foi. Você disse Bom. que você quer trabalhar. Você quer trabalhar e por você querer estar na CPI, você coloca como condição sine qua non, como se a pessoa que estivesse na CPI seria a única possível de trabalhar nela. Mesmo vocês fazendo adendo à minha CPI, a nossa CPI, né? Minha CPI é pretensão, né? Vocês já iam ter maioria. Pela indicação dos Exatamente. blocos, vocês já iam ter a Precisa maioria. ter a pessoa Eu necessariamente. acho que fica muito mais transparente essa proporcionalidade, como Ser a doutora Carolina Pontes bem colocou, até 4-1, 3-2. Agora sim, Nós não fazemos como objeção. ele mesmo Da CPI. falou, como ele mesmo falou, ele deu o argumento, ele falou, você acha que você será indicado pelo Zé da Mix? Doutor Marcelo, você acha que você será indicado pela... Lógico que não! Isso Porque nós transparece o somos quê da pra mim? oposição. Vocês querem que eu Ele pense o quê mesmo com essa nos transparência? fala que Doutor a base... Marcelo, e se você for indicado pelo Zé da Mix, você vai participar da CPI? Eu não posso e não devo. Eu tenho aqui uma representação no Ministério Público. Ele passa Eu a acho que ser se existisse um pouco de ética, se existisse um pouco de respeito, se existisse um pouco de alguém ter que pedir perdão, vamos esperar a decisão do Ministério Público. Vamos esperar a decisão do Judiciário. Para poder ver se a gente consegue ou não essa assinatura. Agora, não precisava disso. Por que o senhor não acompanhou a gente a esse processo? Foi agora acompanhar o contrário. Isso é natural. Isso é natural, exatamente, é natural. Isso processualmente é natural. E eu requeri... Sabe o que eu fico pensando? Uma juíza lendo toda essa situação, né? Ele assinou, desassinou, aí tinha uma CPI, daí o outro protocolo... Um regimento isso abre precedente perigoso, e eu já Nani. apontei um troço louco. Isso abre precedente perigoso. Agora, amanhã depois, você faz uma votação em plenário lá. Você é contrariado pela imprensa, pela população, doutora Carolina Pontes. Aí no dia seguinte eu volto atrás. Eu me equivoquei, eu votei contrário, eu votei porque emocionalmente eu não estava bom, eu votei porque eu estou confuso de como funciona o sistema. Me poupe, quanta churumela. Assume aí que você assinou e pronto. Agora nós estamos... a realidade dos doutor problemas. Marcelo, agora nós fácil estamos... transferir o problema, né, para um erro de digitação, para um erro... assessor, para um coitado do assessor que paga a Agora, doutor Marcelo, agora neste momento, nós estamos assumam. Perante o público, todo mundo aqui que está dizendo que eu estou vendo aqui, o assunto maior tem que ser o interesse à CPI, e o que eu vejo neste momento não é olhar para trás. E isso é importante também da parte sua, da Carol, de todos os vereadores. Todos têm a prerrogativa da mesma altura. Todo mundo tem essa prerrogativa. Então, eu acho que o importante agora, aquela CPI que for montada, a gente pegar e debater nela e a gente trabalhar na CPI. Agora, se a gente for ficar debatendo o passado, é isso que nós vamos ficar ouvindo do povo aqui. Vocês não querem a CPI. E é por esse motivo que eu estou dizendo isso. E por isso que eu assinei. Não é que a CPI sua, a CPI que você instaurou, naquela que tinha assinado lá, e depois eu vinha conversando com o Estevão, muitas vezes o secretário de transporte veio à comissão, o Estevão acompanhou nós todo este momento, e este ano todo o Estevão falou em instaurar a CPI. Isso não falou em instaurar a CPI. O vereador Marcelo, a vereadora Carol Pontes pode confirmar essa informação. Nos últimos 2 anos eu era membro apenas da Comissão de Direitos Humanos. No entanto, sabendo da importância de todas as outras comissões, eu percorri por todas elas, por todas as outras. O que você poderia fazer na condição da CPI? Então, na verdade, eu tenho conhecimento
do que se passava nas outras comissões, inclusive na comissão de obras, onde o tema também era tratado. Na qual eu era presidente da comissão e a Nani mesmo participou com nós algumas vezes, né? Sim, Nani? sim, com certeza. Então, o que eu vejo hoje? O que eu vejo hoje é a comissão a CPI que está instalada, a gente brigar por ela, pelo povo. É isso que eu quero da agora para frente. Por que a CPI do Marcelo Rossi? Não. É porque assim, vai investigar a intervenção. Claro, ótimo. Mas depois, conversando com o Estevão, por que chegou a intervenção? Qual o motivo de chegar à intervenção? Neste momento, é isso que eu quero. Como que chegou a intervenção? Fizesse o adendo. Não, isso daí tudo bem, isso aí já tá... Isso você entendeu? Então, o que é? queria participar. Carol, eu não tô dizendo nem da sua fala, nem da Marcela. Tô dizendo da minha fala. Tô dizendo da minha fala, só para me completar. Eu sou uma pessoa de posição. Foi dito aqui no programa do meio-dia hoje que eu sou uma pessoa de posição. E realmente eu disse... Caio Bortolã disse. Eu quero participar. E eu não desfaço a minha fala. Realmente eu quero participar. Por isso eu fui seguindo. Essa vontade se sobrepôs. Não, essa vontade se sobrepôs ao interesse da coletividade. Ninguém da prefeitura ninguém mandou. Eu não sou fantoche. Não sou marionete. Recebeu alguma orientação da prefeitura para que fosse? De maneira nenhuma. Orientação, eu não sou orientado. Só teve uma reunião do gabinete do prefeito na sexta-feira, onde um vereador aqui sugeriu que Marcelo Rossi fizesse parte da investigação. Sim, uma vez que a CPI já estava instalada, vereador. O vice-prefeito estava lá. Exatamente, vereador. Dirigindo ao Rossi. A CPI foi requerida no dia 13. A de uma CPI e é claro que com o executivo. Quando você... É o investigador com o investigado. A elaboração eu conversava com meu marido membros... ontem à noite isso. A gente falava assim, não, é o investigador conversando com o investigado. Vamos lá. Vamos fazer uma composição aqui. O Rafael Sereno, vocês imaginam a ironia, vocês dos que trabalham com ele durante muitas horas. Imagina um abraço ao Rafael, que deve estar nos acompanhando. Imagina a hora que eu cheguei na minha casa, 00:40 mais ou menos, ele olhou e falou assim, e essa história de investigador conversando com o investigado, meu bem, explica pra mim. Não, foi a conversa até umas 2 da manhã, né? Eu acho que é rotular a população de burra e titular a gente como ignorante. Eu vou montar os membros de uma comissão parlamentar de investigação dentro do gabinete do prefeito? Não, dentro do gabinete do prefeito. Da prefeitura? Da prefeitura? O vereador não foi na sala de reunião? Não, é assim, se você diz alguma coisa, você tem que provar que isso aconteceu. Foi dito aqui, foi dito por 2 colegas nossos. A CPI foi montada no dia... Foi dito por 2 colegas nossos. Ela foi montada, instalada no dia 13. Que foi sugerido o meu nome para compor. Quarta-feira. Esse foi depois da quarta-feira instalada, doutor Marcelo. Depois dela porque eu estava no início. O Jorge de Freitas que eles afirmou isso. Eu fui o terceiro. Doutor Marcelo. Tá gravado. Doutor Marcelo. Exatamente, Carol. Mas então... Mas eu não entendo. Dia 15 é diferente do dia 13. Dia 15 é depois, não é verdade? Mas qual é? Mas você não tá entendendo. Dia 13 foi o dia da instalação da CPI. Acho que você está mudando aí. Do requerimento. Eu acho que ele não entendeu. Estevam, é que o Rafael está defendendo uma tese na qual também é outra linha. Ele está defendendo a tese, está achando que assim, ele não está sendo mandado pelo governo. É isso que ele quer dizer. E mencionou que não está sendo mandado pelo governo. O que ele está dizendo é isso. Nós estamos doutor, quando eu assinei a da BRK, quando eu assinei a sua da saúde, e quando eu assinei essa, nenhuma das 3 eu fui falar com o governo. Nenhuma das 3. Nenhuma. Quem me ligou antes, bem antes, e me ligou de novo, eu estava na faculdade, foi o Estevão. Falei assim, eu vou sair 11h40, que é a hora que acaba a minha aula, eu posso assinar. Por quê? Porque você mandou em PDF para mim e eu vi que isso vai ser instalada e vai começar a investigar até os momentos contratuais da empresa. Desde 2009. Então, é o seguinte, então não tem nada a ver com o governo. A minha assinatura tem nada a ver com o governo. Daqui a pouco, então, a gente vai entender como é que vai ser feita a escolha, a gente vai falar quem são os líderes, porque, gente, eu preciso explicar, eu tô sendo cobrada aqui, explica a proporcionalidade. Tem muita gente que está acompanhando o programa, eles precisam entender como é que é o trâmite de uma CPI, né? Se a gente ficar aqui também, né? E entender melhor como é que está essa situação da CPI do Dr. Marcelo Rossi, apresentada juridicamente falando. E a CPI, que foi proposta pelo Estevão, que já está criada, mas não tem os membros. Mas antes, a gente vai falar agora da Medical, também ajuda, né? Também patrocina este programa, também ajuda a colocar em pé este programa e o melhor. Vai também ter um evento sensacional nesse final de semana, no próximo sábado, né, Nani? Vamos ouvir melhor na reportagem que você fez lá. Isso aí, grandes nomes da natação aqui em Limeira, no Gran São João, neste final de semana. Vamos conferir, então.
Mas tem quantos O assunto agora é esportes e nós vamos falar de um campeonato muito importante, um evento esportivo muito grande que vai acontecer aqui em Limeira e olha só, com a vinda de atletas olímpicos. Eu estou na Medical, ao lado do Rossano e também do Dr. Luiz Pedro, que eles vão contar um pouquinho mais sobre este evento. Rossano, Campeonato Guilherme Guido de Natação já está na 5ª edição e este ano, mais uma vez, com a presença de grandes nomes da natação brasileira. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a Medical pelo apoio. Sem o apoio da Medical, a Medical é fundamental para a gente conseguir organizar e fazer esse campeonato aqui dentro da cidade. Mais uma vez a gente está com o Campeonato Guilherme Guido. Essa aqui é a 5ª edição do Campeonato Guilherme Guido e aqui a gente traz nada menos que de novo César Cielo. César Cielo, que é campeão olímpico, recordista mundial. Além dele, trazemos também o João Gomes, outro atleta olímpico, Marcelo Giannighini, atleta olímpico, André Brasil, atleta paralímpico, com mais de 10 medalhas em Paralimpíadas. Então é um evento para dar uma chacoalhada na cidade de Limeira, na parte de natação, aí para a gente fazer um evento espetacular, com o apoio, claro, da Medical. E qual que é o público, né? Quais os atletas, então, que podem participar do campeonato? O público vai da criançadinha de 7 anos de idade até os 17 anos. A gente fala que é de pré-mirim até júnior 2. A competição é aberta para academias, clubes. Quem quiser participar, pode participar. As inscrições são feitas pelo site da Federação Aquática Paulista. Então é uma competição, assim, só tem provas de 50 metros. 50 crawl, 50 costas, 50 peito, 50 borboleta. Mas é uma competição muito legal, mas nada disso importa mais do que estar com os ídolos. Né? É uma oportunidade das crianças de conhecer um César Cielo, um Guilherme Guido, poder abraçar, receber um autógrafo, tá um dia inesquecível na vida deles. Sendo que assim, eles fazem uma apresentação dentro da piscina, às 2 horas da tarde, que é na cerimônia de abertura. Acaba a cerimônia de abertura, eles vão para dentro da piscina, fazem um tiro, cada um no seu estilo, para as crianças verem a velocidade deles nadando e tudo mais. E depois disso eles passam a tarde inteira conosco, dando autógrafos e abraçando as crianças e dando dicas sobre natação. Vamos conversar agora com o Dr. Luiz Pedro. Doutor, fala um pouco sobre essa participação da Medical num evento como esse, apoiando então esta causa, por quê? Falar de saúde e esportes tem tudo a ver, né? Não, sem dúvida nenhuma, é um orgulho para a Medical poder vincular não só a sua marca, a sua imagem, mas a sua filosofia com um evento desse porte. Nós sabemos que o Brasil carece de ações desse tamanho, que tem um objetivo de longo prazo. O esporte dentro da saúde tem uma importância fundamental que muitas vezes é intangível, né? A gente fica atento ao evento, à oportunidade de estar próximo do atleta, de estar próximo do ídolo, mas os efeitos do esporte eles vão ser sentidos daqui 10, 15, 20 anos. Então, sem dúvida nenhuma, o vínculo do esporte com a saúde é indescritível. E a Medical tem orgulho de poder participar de um evento desse porte. Quer dizer, o papel social da Medical junto à comunidade limeirense. Sim, sem dúvida. E assim, a saúde, você não pode pensar só no processo de cura, no processo de atenção imediata. A saúde tem um vínculo social e um vínculo de prevenção. E essas ações vêm de encontro com a filosofia da Medical para Limeira dentro dessa área. Muito bem, Rossano, vamos dar o serviço, então, para todos os ouvintes e telespectadores do programa Bastidores, como participar, como fazer a inscrição. Tem um site com todas as informações sobre o campeonato? Tem sim, tem o site da Federação Aquática Paulista, da FAP, né? Ela é a que faz a inscrição tanto de academias quanto de clubes. Então é só entrar no site da Federação Aquática Paulista, abrindo o site, já tem um banner lá do campeonato, clicou, tem todo o regulamento, tem como fazer a inscrição, os prazos de inscrição, tudo certinho como que se faz. Não tem erro não, é só clicar lá e tá tudo certo.
Agora sim, Renata Reis. Eu estava falando aqui. Isso aí, Netinho. Então, como eu estava dizendo, agora, neste sábado, importante campeonato de natação com a presença de César Cielo, atletas olímpicos aqui em Limeira, no Gran São João, descobrindo novos talentos. Exatamente. Né, eu e a Nani estaremos lá também. Com certeza. Prestigiando esse, fazendo a cobertura também do evento. E já que é para incentivar os seus parceiros, vamos colocar aí que a Medical tem vários convênios, tudo quanto é lugar. Fui comprar meu remedinho hoje, tinha lá convênio. Medical já muito feliz, bom. Sai mais baratinho. Sai mais barato, né? É isso Muito aí. bom. Um grande Obrigada, abraço. Carolina. Obrigada. Aí eu já tô toda a ajudando o equipe. seu patrocinador. É isso aí. Se é para ajudar, eu vou ajudar também. Fui muito bem atendido. Todos se recordam da minha lesão aqui no braço, Sim, jogando sim. futebol, Verdade. né? Fui muito bem atendido na Medical. Foi excelente o atendimento. Olha, campeão. Medical é sinônimo de qualidade com recertificação ISO 9001, versão 2015. É isso aí. Legal, 9 horas e 21 minutos. Ó, a gente vai atrasar um pouquinho, viu? Já pedi pro chefe, vamos ganhar Tá- mais tão uns autorizado, minutinhos então aí. tá bom. Porque o programa tá muito bom, tem muito assunto para ser debatido e as pessoas estão E participando. sim, vou ler mais alguns aqui, mais alguns nomes. O Maxwell Ferreira de Campos diz que está com a Carolina e com o Marcelo, o Dr. Marcelo, André Dias de Almeida, também mandando um abraço à vereadora Carolina. Obrigada. O Rocha diz quanto ego. O Carlos Barbosa diz que tem gente fugindo do foco. O André Gomes, Lindalva Nunes, um abraço também às Clélia de Jesus Nogueira e pergunta quem tem cargo no executivo. Essa pergunta nós já fizemos aqui. O vereador Estevão diz que tem indicações, o Helder também tem um amigo, e a vereadora Carolina não, e nem o doutor Marcelo Rossi Nenhum também. Maria Lúcia Bueno Bergantinho, eu já disse aqui, o Rodrigo Pereira, Nani tem mais alguns comentários aí, a Tereza Freitas Terezinha, a Alessandra Stringueta também acompanhando, fazendo várias perguntas aqui, e tem bastante gente. O Luciano Souza, do Lagoa Nova, também faz perguntas e manda uma boa noite a todos, e tem muitas pessoas questionando, né, Nani, sobre a questão da proporcionalidade, como é que é feita a escolha dos membros da CPI, por que tanta discussão em torno disso, por que 100%? Os membros ainda não foram escolhidos, né? Ainda não, né? Ainda não. Só para começar, quem são os líderes de bloco, então? Exatamente, Eu já sei fiz quem até a são, mas pra relação. gente falar, então, para o público. Só para as pessoas entenderem, e aqui eu gostaria até de mandar um abraço para a Alessandra Stringueta, ela está cobrando essa questão da proporcionalidade, porque isso é extremamente importante. Lembrar que eu estive no programa aqui pela primeira vez ao lado dela, Ao lado né? dela, Na é questão verdade. das candidaturas do deputado estadual. Vamos lá. Para a população entender, uma Câmara Municipal, isso qualquer uma do país, ela tem de ser feita por blocos, para que todos os membros sejam representados. Por isso que muitas vezes o pessoal não entende o porquê da anuência de todos os líderes para determinados assuntos, para derrubar projeto de pauta, coisas nesse sentido. Porque isso traz a ideia de soberania. Quando nós temos a anuência desses líderes, todos esses líderes de forma coordenada, decidindo por algo, é muito difícil você anular qualquer decisão na justiça. Por quê? Porque isso mostrou que a Câmara está totalmente representada. Isso vai se formando por blocos ou por partidos. Quanto maior a Câmara, maior são os blocos. E os partidos acabam sendo menores perto do bloco. O PR, pelo nosso regimento, seria o partido que poderia ter um bloco sozinho, assim como teve os 2 anos anteriores, porque eles têm 4 vereadores. Hoje é o partido que tem maior número de cadeiras, que é o PR, partido do deputado federal Miguel Lombardi. Então, nesse próximo biênio, a cada 2 anos é feita uma alteração, é feita uma troca junto com a mesa diretora. Todos os membros circulam, aí podemos dizer, formam-se outros grupos, formam-se outros blocos e forma-se outra mesa diretora. Tecnicamente, hoje, nós temos 3 blocos na Câmara e, constitucionalmente, nós teríamos também a possibilidade de um líder do governo. Até o presente momento, registra-se, o prefeito Mário Botion não indicou o seu líder do governo. Ele acaba perdendo com isso, porque não tem... Mas o Lemão da Jeová Rafá já tem feito esse papel de líder, Mas ele é né? o presidente da Câmara, Não, mas Nani. ele, mas Não ele pode. continua. Falando até de posição, o Lemão ele tem comentado, né? A cada matéria que é discutida, gente, eu tô lá, e ele faz a defesa. E quando o Lemão não faz, me parece que hoje, assim, talvez a líder, entre aspas, me parece que é a Érica Tanque, que também discursa
sobre os projetos do Jorge prefeito, né? Freitas. E o Jorge também, que Eles já foi são membros líder, da base. O são vereador da base Lemão e não deixa falam. de ser da base a partir do momento que ele é presidente. Só que como que eles perdem sem um líder? Por mais que eles tenham 3 vereadores fazendo o a poder defesa, de voto, né? eles perdem o poder de voto. Exatamente. Poder de pauta. Então, Mas isso... quem são os líderes hoje, Os então? líderes oficialmente hoje, Marco vereador Xavier. José Roberto Bernardes é da Mix, Toninho Franco e Marco Xavier. Nós temos 3 líderes. O vereador Estevão é do bloco do Marco Xavier, é por isso que ele alega que ele não tem muito trânsito com esses vereadores e poderia não ser indicado. Ok, tudo bem. E Isso a gente entende. e é um bloco menor dentro da casa, que hoje são Formado pelo 5 PRB, vereadores. PRB, PSB, PSB PSB, e o PDT. e o PDT. Ou exato. seja, vereadora Constância, vereador Marco Xavier, vereador Estevão Nogueira, Wagner vereador Pastor Barbosa. Nilton e vereador Wagner Barbosa. Isso. A gente percebe que o bloco ele não tem muita relação com base e oposição, porque dentro do partido a gente encontra muitas vezes uma pessoa que é base e uma oposição. Exemplo, o PSB. No PSB nós temos o vereador Marco Xavier, que se coloca como oposição. E quando a gente fala oposição, não é pejorativo. Não é oposição ao governo, oposição à população. Não. É oposição à forma com que está sendo feita a gestão. E nem da situação também quando é a situação pejorativo, também né? não é pejorativo, não é Com base. certeza. É porque ontem alguns vereadores falaram assim, eu me sinto ofendido quando sou chamado de vereador de base, que base governista. Não, não é pejorativo. Você escolheu defender aquela linha de governo. Então vamos lá. No PSB, por exemplo, nós temos 2 vereadores, um é da oposição, que é o vereador Marco Xavier, e o vereador Wagner Barbosa, que a partir desse biênio parece ter assumido uma postura de base. Não, ele é da base, né? Ele é Hoje da base. Então nós percebemos que o bloco, ele não tem muito essa relação de oposição e situação. Mas o vereador Estevão Nogueira, ele reclama que ele não tem tanto trânsito com o vereador Marco Xavier e ele poderia ficar fora, realmente poderia ficar fora. Muito provavelmente ele não seria indicado, não sejamos hipócritas aqui, reafirma a frase que coloquei ontem. Mas deixa eu falar, mas não se vota? Isso que eu não entendo. Não, o líder, não vota. o líder tem não, prerrogativa, o líder ele que- pode votar, ele pode fazer uma votação. dentro O que do deveria, né? bloco. Que é algo democrático. Exatamente. É, mas não é Mas obrigação. não é tá, obrigatório, Nani? não. Porque em tese, Não é o perfil preciso de consultar liderança, os vereadores. É a mesma coisa o presidente da Câmara. Ele pode consultar a mesa, o que é mais democrático. Mas Ele pode bater a pronto decisão, exatamente. Exatamente. Tem decisões que são de prerrogativa exclusiva. Isso é regimental e eu digo que isso é constitucional. Não é nem o regimento da Câmara. Ok. Então, não sejamos hipócritas, reafirma a frase de ontem. Muito provavelmente o vereador Estevão não seria realmente indicado, o que não teria nenhuma perda, porque ele poderia trabalhar da mesma forma afastado, participando, como ele participou de tantas comissões sem ser membro nato, mas participou como ouvinte. Só que a questão é que quando ele pega e assina como primeiro signatário, a única exceção que nós temos de indicação de bloco é dentro da CPI com o primeiro signatário. Por isso que é tão importante o primeiro signatário. A partir do momento que o primeiro signatário, nós temos aqui 2 líderes governistas, Zé da Mix, governista, Toninho, governista, Marco Xavier, oposição. Aqui nós tínhamos equilíbrio. O equilíbrio foi ferido. Por quê? A partir do momento que nós tiramos a possibilidade de um membro da oposição fazer a indicação, porque o membro signatário, o primeiro signatário, agiu para preservar a sua presença, para garantir a sua presença dentro daquela CPI, pelo mote de um trabalho honesto e legítimo, concordo, vereador? Mas que visa aqui deixá-lo dentro desta comissão. A partir do momento que isso acontece, nós temos 2 líderes governistas. O vereador Toninho Franco e o vereador Zé da Mix, que poderão fazer a indicação por sua prerrogativa da forma que quiserem. E o Zé não vai indicar nem você, nem Não, Marcelo claro que Rossi. não. Até agora pode ser que ele queira indicar, porque ficou, né? O constrangimento, O constrangimento tá muito grande, de uma né? base 100%, né? De uma CPI 100%. E foi isso que eu conversei com Ficou muito alguns exposto, colegas. né? Foi isso que eu conversei com alguns colegas. Alguns colegas brincaram comigo. Carol, você trabalha no governo Félix. Todas as CPIs acabam nesse Brasil sendo governistas. Realmente, todas. No Brasil hoje, a gestão do executivo, geralmente ela tem a base. Acontece assim no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Mas pelo menos foi respeitado 3-2. 4-1. Isso em todas que eu participei. Estevão, Todas. você acha que o Todas. Zé Roberto... Bom, tá na mão do Zé, né? É, agora na mão do Zé. É isso. Agora, conversei com o Zé mas vamos lá, referente a isso vamos ainda. lá, mas vamos lá. Quais Independente de serão as conversa, indicações? independente de indicação, porque as pessoas começaram a ironizar. Nossa, Carol, você tem bola de cristal? Não, não tenho Carol, bola de cristal. só um minutinho. Ó, o Zé indica 2,
Só o povo que tá, aos 7 últimos aqui, ó. Vocês vão para transporte. O Zé indica 2, o Toninho indica 2. E o Marco Xavier não indica nenhum. E o Marco Xavier porque o Estevão é. Porque então, o Estevão só para o pessoal entender que o pessoal tá falando que tá fugindo do transporte. Então, assim, o Zé indica 2, o Toninho indica 2 e o Estevão provável. O Estevão já não, não é provável, ele é. O Estevão já está ele tira a oportunidade do Marco Xavier indicar, tá? É só para vocês entenderem. Não, para as pessoas entenderem o porquê que ele é 100% base. Não deixa o único líder da oposição, em que pese não ter só membros da oposição lá, assim como o Zé da Mix é da base e não tem só membros da base lá, mas impossibilita, inviabiliza, cancela qualquer possibilidade de nós termos um relatório apartado por um membro da CPI. Porque o Toninho não tem como indicar alguém da oposição, porque o bloco dele não tem ninguém da oposição. O trabalho possível de uma Érica Tanque, que tem experiência, que tem conhecimento. Ô, vereador Estevão, pera lá, não coloca em xeque, não, desculpa. O trabalho meu. Não. Ela coloca em xeque o trabalho dos outros indicados. Horas. Pera lá, é isso Estevão. Que você está fazendo. Você está colocando em xeque o nosso trabalho. Boca. O que eu falei é que é uma base e que é uma CPI 100% de base. E eu coloquei ontem no meu discurso, está gravado, eu vou repercutir nas redes sociais essa semana. Mas isso não tira, isso não tira o trabalho de vocês. Tenho certeza que vocês farão o melhor. Mas eu tenho certeza, vereador agora Estevão, você acaba que de dizer o seu que nós faremos o melhor. Farão o melhor. Só que vocês não estão dando possibilidade do contraditório. Porque você tem um olhar governista. Somos 5 pessoas. Vocês estão somos 5 pessoas. Somos 5 pessoas que não pensam igual. Sim. Somos 5 pessoas que pensam diferente. Graças a Deus. Olha, o Cleiton Silva é do bloco do Toninho. Ele tá me alertando aqui que eu disse. Então, o Toninho pode indicar o Cleiton pra CPI? Pode. Então? Mas não vai. Pode. Não, eu sei que não vai, mas assim, mas pode, né? Assim como o Marco Xavier, que seria a única pessoa que poderia indicar alguém que não fosse aliado do governo, e aqui nós precisamos colocar sim. Nós temos 5 membros que, independente de quem for indicado, vão trabalhar. Vão dar o melhor. Não me coloque o nome da vereadora Érica Tanque, que é uma das melhores amigas que eu tenho na vida, com relação a colocar o trabalho dela em xeque, jamais faria isso. Agora, a partir do momento que nós temos 5 vereadores que estão lá, com um olhar e com um alinhamento do governo, que fazem reunião com o governo, e aqui eu não estou falando se o governo está mandando ou não está mandando, não estou falando se o prefeito Mário Botion está fazendo ingerência ou não. Não é essa a questão. A questão é que o olhar de vocês será pelo prisma conciliatório via governo. Isso é óbvio. Porque durante 2 anos, enquanto eu fui base, a cada vez que era atacado pela oposição, eu tentava dar o olhar contributivo, mostrando que podia haver falha sim, mas um olhar muito mais ameno. Por quê? Por acreditar. Vocês acreditam na proposta do governo. A partir do momento que vocês acreditam na proposta do governo, inclusive vocês falam naquele microfone, a Érica foi uma das vereadoras mais coerentes, na minha opinião. Ela não porque ela falou, nenhuma da CPI. Não assinei nenhuma nem outra. Porque muitos vereadores lá, pode pegar as gravações, estou levantando todas, falam que não há motivo para CPI. E agora assinam uma CPI governista. Então, de repente, passa a ter motivo. Passa a ter motivo. A partir do momento que nós temos uma CPI feita com 5 membros da base governista, eu não estou colocando em xeque o trabalho deles. Que o trabalho deles acontecerá, isso acontecerá. Sem sombra de dúvidas. Agora, que o olhar será mais ameno? Será. Por motivos de convicção ideológica. Por motivos de você acreditar naquilo que você está trabalhando. Porque você mesmo disse, bate no peito para dizer que tem posição. E você diz que tem uma posição alinhada ao governo e diz que concorda com ele. Se você concorda com ele, você concorda com o discurso de que nada de errado tem. E se você está dizendo. Não, você não falou que concorda com ele? Você está dizendo. Eu falei e digo, repito, eu tenho alinhamento. Mas uma vez que eu veja uma irregularidade, algo que está errado, eu tenho que apontar. Faz parte do trabalho do vereador fiscalizar. E eu não vou prevaricar daquilo que eu devo fazer. Não vou prevaricar. Junto à nossa se CPI, houver irregularidade, pronto. Mas é que a vontade dele a vontade dele está quebrado o alinhamento se houver irregularidade. Acho que vocês vão demonstrar muito maturidade, muito mais senso político, democrático, né? Colocando adendo a uma CPI já aberta. A partir do momento que a gente coloca você como primeiro signatário, se o vereador tivesse a humildade de ficar fora... Veja a mesma falta de maturidade em estar aceitando
né, o requerimento que já foi instalado. E vocês foi segunda. Vamos lá. Voltando aqui ao assunto. Voltando ao assunto. Para o senhor a oportunidade de fazer uma Voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Eu não estou. Não está aberta porque a sétima assinatura retirou. Não. A sétima assinatura retirou, não está aberta. Vocês não estão Wagner Barbosa aceitando porque decidiu vocês tirar. judicializaram, né, a questão da retirada da assinatura. Por que a gente judicializou, Me judicializei Estevão? por isso aqui. Por que a gente Vereador judicializou? Estevão, regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, parágrafo 4º. As assinaturas de apoio, quando constituírem quórum para apresentação, não poderão ser retiradas após a proposição ter sido encaminhada à mesa ou protocolada na Secretaria Administrativa. Só que você está com um tem um regimento. Mas, viu, Mas por que você fez o protocolo? Eu acho que se a juíza determinar que vale a sua CPI e não, no seu despacho, por algum motivo, ela não suspenda ou anule a CPI do Estevão, há grande risco, porque eu acho que seria bizarro a Câmara de Limeira ter duas CPIs sobre o mesmo tema do transporte. Aí vai entrar para os anais Mas da acho que história. isso não é possível, né? Na verdade, não são o mesmo tema. São CPIs com é objetos o mesmo diferentes. tema, só que com objetos diferentes. Eu acho que o objeto é igual, mas no Faz texto um adendo, ali, vereador uma Estevão. CPI vai Marcelo até Rossi, 2009. vereador, Isso pode acontecer. Você conseguiu Duas CPIs. assim, planejar tão bem o seu requerimento que você protocola o seu requerimento no dia 18/2 e somente no dia... Tenho aqui. Somente no dia 6/3 você consegue mais 2 assinaturas, que dá um total de 6. Você não conseguiu atingir o quórum de 7. Você só atingiu o quórum de 7 porque o vereador, que aliás, a assessora do vereador... errado. É um hábito isso, né? É mas fácil, é cômodo, todo mundo né? sabe, já foi noticiado, né? já foi debatido aqui com relação ao sistema. Isso não é demérito do Dr. Marcelo Rossi, o fato de ele ter conseguido só 6 assinaturas, o vereador Estevão? Então, para de falar como se ele tivesse, como se fosse demérito para ele. Não, você acabou de colocar. O senhor está invertendo. Agora, eu fiz segundo o regimento. Mesmo dia. Eu fiz seguindo o regimento. Quando eu obtive as assinaturas, eu fiz o protocolo. O senhor protocolou antes de obter as assinaturas. Sim, porque eu achei que fosse uma forma mais transparente, mais democrática de estar exposto a todos. Não, mas o senhor só conseguiu duas assinaturas muito depois, doutor Marcelo Rossi. O meu requerimento não foi transparente. Eu não conversei com os vereadores. Não estou falando que é ilegítimo, mas ele só não foi na reunião da prefeitura, né? Que vocês tiveram. Na reunião de prefeitura. Na reunião da prefeitura. Teve sexta-feira, às 14 horas, antes de ser protocolizado. Rafael Camargo colocou antes de ser protocolizado. Reunião do dia 15, depois do requerimento já ser protocolado, já estar protocolado. Não havia se aventado em prefeitura, em prefeito e secretário, tanto que o secretário rechaçou a questão da CPI. E eu, quando conversei com você a respeito da fala do secretário, eu quero assistir a fala do secretário. E se ele falou isso mesmo, ele cometeu equívocos. E eu assinei a sua moção de protesto. Não sei se você verificou. Lógico que verifiquei, eu tô passando pra Nani todos os dias quem tá assinando. Quando o senhor assinou? O senhor assinou no momento, no dia que foi protocolada a moção? Eu assinei no dia. Depois da reunião. Depois do meu protocolo de CPI. Entendi. Depois do meu protocolo de CPI. De fato, eu assinei. Eles alinharam que poderia assinar a moção de protesto. Não, do secretário Rodrigo Oliveira. Inclusive, falei para você que eu ia ver o áudio, ia ver o vídeo primeiro para analisar a assinatura. Eu falei isso para você. Sim. E o que tem a ver? Agora, eu não entendi. Não, eu estou colocando o tema aqui. Eu só não estou entendendo o que tem a ver a moção do secretário. Voltando para a questão da CPI, dessa proporcionalidade que a gente ainda está tentando desenhar e mostrar o porquê que ela é 100% governista, ela impossibilita e inviabiliza o relatório apartado. Viu, e Carol, isso é só grave. Fazer um adendo aqui, que tem vários ouvintes nos questionando por que nós não estamos falando do transporte nas ruas. É que, na verdade, o tema do programa de hoje, o transporte nas ruas, a gente já fez um programa sobre isso, falamos de intervenção. Hoje, na verdade, até a gente, é um apontamento que a gente tem que pensar aqui no que os ouvintes estão falando, mas hoje, realmente, o tema foi sobre CPI, que são questões internas da Câmara Municipal. O transporte. Porque, na verdade, isso vai influenciar realmente na fiscalização desse tema que é o né? transporte público. Porque as pessoas continuam
reclamando de falta de linhas. Ônibus quando que tem atrasam. Ônibus que atrasam. Ponto que cai na cabeça do Acabamos- Eu usuário. estive no terminal urbano. Isso, o eu doutor estive no Marcelo terminal Rossi foi o que urbano. melhor fez o Exato. Eu trabalho, andei de documentando ônibus, tudo. chove dentro de ônibus, rampa de acessibilidade não funciona, é puxadinho, as linhas atrasam, porque a cidade cresceu. A cidade cresceu, ao invés de ampliar o número de ônibus, o que fez? Ampliou o trajeto do ônibus para poder chegar até um determinado bairro, até uma determinada região. Isso não era tempo, isso demora. Agora, não tem um plano B. Desde quando a gente está ouvindo esse plano de mobilização? Eu sou médico. O paciente chega lá no pronto-socorro, espera um pouquinho aqui que eu vou fazer um diagnóstico aqui, eu já resolvo pelo melhor apontamento que eu vou fazer, se eu vou medicar, se eu vou entubar, se eu vou dar um remédio. A prefeitura está desse jeito, ela está adiando o problema. Então, o transporte está muito claro, é um desrespeito muito grande para com a população. Olha aqui o que as pessoas estão manifestando. Então, é simples assim, vereador Estevam, é simples assim, vereador Helder. Se o nosso papel é fiscalizar, desde o início. O que nós tínhamos que fazer? Representar essas pessoas, colocasse um adendo dentro da Bom, mas CPI. Doutor Marcelo, só pegando um gancho com o doutor Marcelo, para também até falar da assinatura. A primeira vez que foi feito a CPI que não atingiu, foi o que o doutor falou para mim. E falou para muitos, falou no microfone também. Por que montar uma CPI, sendo que já tem aqui na casa uma comissão que já está participando, que já está olhando pelo transporte, já está olhando para o transporte, nós trouxemos o secretário lá, e também o Ministério Público naquela época. Quem falou isso? Eu? Sim. Eu gostaria de ver a gravação. Sim, lá atrás. Poxa, sim, até faço questão. Você entendeu? É o mesmo que eu falo hoje. Eu é o mesmo que eu falo. Foi não, quando sim, da isso, retirada da sua assinatura isso é saudável. na CPI. Isso é saudável. A retirada eu fiz. Você falou para mim no plenário, eu era presidente da comissão, eu fiz a retirada da assinatura porque eu acreditei no governo. O governo me chamou, por que você está assinando a CPI? Porque eu estou achando que precisa ter melhorias. Mas a assinatura minha, não estou acreditando no governo. No transporte. Só tô falando falei, tá bom, assinatura. eu tiro, mas eu vou atrás. Eu fui atrás, fiz as enquetes. O senhor foi questionado sobre a sua assinatura, por que o senhor assinou. Fui. Daí o senhor retirou a assinatura porque o senhor foi questionado pela prefeitura. Não, eu não retirei porque eu fui questionado. A prefeitura me respondeu... Mas tá vendo a prefeitura questionar o porquê o vereador... porque você assinou a CPI. Mas isso acontece, né, Carol? A gente não pode. Mas eu não aceito, eu também acho, a gente não pode tratar isso como normal. Não, a prefeitura... Não, Renata, é normal. Mas assim, a gente não pode aceitar, né? É isso. Mas não, normal, agora né? sim. A gente Todos os prefeitos fizeram isso, entendeu? Bem, agora eu acho o seguinte, mas porque vereador deixa. Eu fiz a retirada da CPI. Vereador deixa ter esse tipo de conversa. Mas você vê que tá tudo junto e misturado e isso não pode acontecer porque nós estamos falando de dois poderes. Eu também rechaço, entendeu? Isso é o que eu canso de falar no plenário. E, sinceramente, harmônico sim, mas tem que ser Carol, até essas reuniões que a prefeitura faz semanalmente, entendeu? Tudo bem, o prefeito quer explicar sobre um projeto, mas sabe, fica um negócio... os vereadores vão lá no gabinete do Mário, né? E aí fica aquela discussão, parece que fica uma relação muito próxima e tem que haver o distanciamento dos poderes. Tem que haver um distanciamento normal. E a gente percebe isso, né? Eu aprendo muito isso com o meu marido, que é jornalista. E ele sempre fala, precisa haver esse distanciamento. Ele diz, às vezes eu o convido, até o pessoal pergunta se eu me separei dele, se eu me divorciei dele, muitas vezes, porque eu vou na maior parte dos compromissos políticos sozinha. E ele fala, eu não posso ter essa proximidade tão grande com políticos, eu não posso frequentar esses mesmos ambientes, porque senão isso vai me deixar numa situação muito complicada com relação à crítica, com relação ao peso da caneta. E é por isso que tem de haver esse distanciamento, sim. E agora, eu não tenho procuração aqui para fazer a defesa do doutor Marcelo, e ele nem está sendo acusado de nada, mas eu preciso ponderar algo que eu acho muito importante. O vereador doutor Marcelo Rossi, ele não é menos competente por essa situação, mas o fato é, assim como eu, ele é vereador de primeiro mandato, nós 4 aqui somos. Quando você chega, ainda que eu sou vereadora de primeiro mandato, mas eu estou desde os 12 anos nesse meio. O doutor Marcelo Rossi foi, embora tenha um passado político por conta do pai, a família sempre participou de núcleos políticos aqui em Limeira, mas ele sempre se dedicou inteiramente à medicina. Se um prefeito que é do seu partido, que é legítimo, do PSD, vem conversar com ele e fala assim, dá um voto de confiança, dá um crédito, é natural que o doutor Marcelo vá lá?
Não, tudo bem. Já que ele tá me chamando, tá falando que eu posso ver de outra forma que eu não tô vendo, deixa eu tentar ver, deixa eu me esforçar, até como ser humano. Deixa eu me esforçar pra tentar ver o lado bom de tudo isso. Como eu tentei fazer sem ser do partido do Mário por 2 anos. Por 2 anos. É você pegar e querer dar o voto de confiança. É você ter aquele ânimos conciliatório. Todo mundo fala, nossa, Carol, você gosta de uma oposição. Por incrível que pareça, não. Eu sou extremamente conciliatória. Dentro da advocacia, maior número de causas que eu atuei até hoje foi na área de conciliação. Eu não gosto de ir pra briga, mas eu sei brigar. Né? E você, muitas vezes, quando você vê uma situação que você não consegue mais agregar, que você não consegue mais construir, que você não consegue mostrar com fotos, com vídeos, com depoimentos, que o transporte coletivo está horrível, está péssimo. Quando a gente não consegue convencer o prefeito de que isso não está normal, nós temos que partir para a última decisão que tem numa Câmara Municipal como ferramenta de investigação, que é a CPI. E assim o doutor Marcelo fez. Muito bem, 9h45. A gente vai falar agora do Grupo Bom Pastor, olha só, né? Daqui a pouco o Geraldo Luiz vai dar o recadinho dele, sempre participa do programa, porque o Grupo Bom Pastor comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, uma estrutura sólida, profissionais qualificados e vocês já sabem, mais de 37 anos de experiência. Então é só você ligar 0800 177227 ou então acessar grupobompastor.com.br na nossa página, na página do programa Bastidores, todas as informações, porque o cliente Bom Pastor tem descontos e parceiros em várias áreas do comércio, né, Renata? Farmácia, clínicas, comércio em geral, muitos descontos que, olha, valem a pena, né? Então, anote aí, 0800 177227 e agora a gente chama nosso amigo Geraldo Luiz. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Um grande abraço ao Ângelo, ao Valquides, que também acreditam neste projeto. Bom, Renata, acho que né? Muito ainda tem essa vai rolar, tem essa decisão judicial que pode mudar aí os rumos da investigação, mas como eu disse, não está descartada essa possibilidade de 2 CPIs do transporte na Câmara de Limeira. Vamos aguardar os próximos passos e nós continuaremos acompanhando, né, Renata? Com certeza. E na eventualidade de não ser conseguido êxito por meio deste mandado de segurança que foi impetrado pelo Dr. Marcelo Rossi, tem aí outras vias judiciais que a própria vereadora Carolina Pontes adiantou que já está atrás, né? Já estudou várias outras questões que por esse canal ela junto com o Dr. Marcelo Rossi poderão atuar também, e também é uma forma legítima, obviamente, né, de se procurar. Renata, a partir do momento que nos é tolhido a possibilidade de apresentar o contraditório dentro de uma CPI para ser analisada conjuntamente com os nossos colegas, não há alternativa que não seja levar para o MP. Só também agradecendo a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp da Educadora. O Bruno Dorta, que é taxista, está parabenizando os vereadores pela votação de ontem em relação ao projeto do Uber. Deixa eu ler aqui também. O Reginaldo participou. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo Pereira, que ele postou aqui no WhatsApp, depois ele foi... A Isabel Aparecida Carrascosa manda um abraço para Carolina. Um beijo! Um beijo para ela. E a Bernadette Gropo, que também sempre participa, e o Ricardo Alves também participou pelo WhatsApp. São tantos os comentários aqui também, tantas perguntas, a gente até pede que os vereadores depois, se puderem, vocês respondam, né, aos eleitores. Os ouvintes, mas olha, aqui, o próprio André Gomes, ele resume bastante, né? Sem torcida, pessoal, tem que ser a favor da cidade, não de vereadores, né? Ricardo Alves e tantas outras pessoas, o Valmir Rodrigues, Carlos Barbosa, tantas outras pessoas que participaram aqui do Bastidores de hoje. Bom, para a gente ir embora então, Estevão, suas palavras finais. Obrigado pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui nessa casa.
quero reiterar aqui meu compromisso de trabalho sério, de trabalho comprometido para o bem da população. Esse é meu compromisso. Numa das minhas primeiras entrevistas ao jornal Gazeta de Limeira, eu fiz questão de registrar que eu tinha posição, mostro que tenho posição, e se tiver que sofrer penalidades, sofrerei. Se tiver que correr atrás, vou correr. Meu compromisso é de trabalhar sempre para o bem da população. Nunca deixei de estar um dia dentro da Câmara Municipal. Nenhum dia eu deixo de ir à Câmara Municipal para trabalhar. Estou sempre nas ruas também para ver os problemas da população, fazer visitas. Eu acho que esse é o cerne do meu trabalho. É trabalhar com afinco para o bem da população. Muito obrigada, Estevão. Helder, do táxi? Primeiro, quero agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que a cidade ganhou muito com esse debate. Um debate onde que não tem vitorioso. Nós viemos aqui discutir situação da cidade. E tanto eu falo aqui para a vereadora Carol, o doutor Marcelo, vereador Marcelo, e para o vereador Estevão, e a mim também, que vamos trabalhar para o povo. Dependente de que for, doutor Marcelo, nós participamos de outras CPI com você, trabalhamos sempre junto, Carol também, Estevão. Então, a partir de agora, nós não temos que olhar para trás. Nós temos que olhar para o transporte público, que precisa de passar por uma restauração, precisa de ser feito algo. Eu sei disso, que precisa. Minha esposa usa transporte há 10 anos que ela trabalha em Teixeira Bruto, todos os dias. Ela é minha filha, trabalha. Até quero mandar um abraço para ela, porque está passando por um momento difícil, que minha filha perdeu o neném, minha avó foi enterrada no meio de semana e hoje foi enterrado um primo meu. Então quero mandar um abraço a todos meus irmãos que estão voltando desse velório, para minha filha que está ouvindo lá e todos que estão ouvindo neste momento. Jamais eu viria aqui para disputar com a Carol, com o Marcelo Rossi, jamais. Vim aqui, tanto é que eu deixei este momento para vir aqui para discutir problema da cidade. Da cidade. O Terço dos Homens acabou, tinha compromisso lá, larguei e vim aqui também e me coloco à disposição. E não vou mudar o comportamento. Como eu fiz na comissão de obras que fui presidente, 2 anos, já disse que eu já participei de outras CPI, como eu assinei a CPI da BRK e agora eu assinei a CPI do Estevão. Então, dependendo do que acontecer, vamos trabalhar para a cidade. Pode ter certeza. E eu tenho certeza que os 4 vereadores que estão aqui e os outros que estão têm o mesmo intuito. Fomos eleitos para isso. E a rádio contribuiu muito. Parabéns a vocês, a rádio contribuiu muito. Obrigada, viu, Helder? Por quê? Porque a gente pôde vir aqui e colocar essa situação. Então, um abraço a todo mundo, que Deus possa abençoar cada um que está ouvindo e a todos vocês aqui. Sucesso. Obrigado. Obrigada, Helder. Carolina? Agradeço a oportunidade de poder falar aqui nos microfones do programa Bastidores. Parabéns pela iniciativa. Agradeço a todos que participaram desse debate. Lembrando que da divergência que a gente encontra o denominador comum. E, obviamente, todos os vereadores eleitos, eles estão buscando o bem da população. Acontece que muitas vezes nós não percebemos que nos nossos atos nós deixamos ainda, e isso é um exercício, muitas vaidades e egos se sobrepor ao interesse coletivo. E muitas vezes nós nos valemos de instrumentos legais e legítimos para fazer aquilo que não necessariamente é moral e ético. E isso vale para a vida, né? Nem tudo, para o direito principalmente, nem tudo que é legal é moral. Né? E nós temos esse exercício diário de desapego a egos, desapego a vaidades e buscar de fato o interesse coletivo, o interesse público. Eu espero que essa CPI, seja ela qual for instaurada, não feche os olhos para questões importantes que foram reveladas por meio de fotografias, registros, vídeos, documentos e respostas de requerimento com relação ao cenário caótico do transporte coletivo. Tenho certeza que o trabalho será muito bem realizado, seja por uma, seja por duas, seja por essa ou seja por aquela CPI. Agora, se não nos for oferecidas formas de desempenhar o trabalho dentro de uma comissão da nossa casa legislativa, aquela que a gente representa, aquela que a gente foi eleito para representar e participar, se não nos for conferido esse direito, nós teremos de judicializar a questão e levar para outros poderes em que nós possamos encontrar guarida. Obrigada a todos. Obrigada. Doutor Marcelo Rossi, suas palavras finais. Nani, Renata, mais uma vez parabenizá-las
pela forma como vocês conduzem esse programa. Eles têm uma característica bem imparcial, muito didática, muito prazerosa de estar participando aqui. Acho que é importante, dentro de todo esse processo aí, respeitar a opinião de todo mundo, né, doutora Carolina Pontes? Acho que todos que estão lá estão para representar a população, todos estão lá com a envergadura de poder fazer um bom trabalho e também proporcionar um benefício à população, que é o transporte. E eu, só para encerrar, eu não poderia me furtar aqui, doutora Carolina Pontes, de dizer que a Limeira está apontando para uma terceira liderança política, a senhora. É verdade. Eu acho que está na hora de Limeira começar a ver com bons olhos a administração pública, de repente, de termos uma mulher no comando dessa cidade, com os pré-requisitos que a senhora muito bem aqui apresenta: inteligência, competência, rigidez nos momentos adequados. E eu gostaria também de deixar aqui registrado esse público a minha admiração pela senhora, pelo seu trabalho, pela sua representatividade que a senhora tem apresentado para a população. Tenho na senhora uma referência dentro daquela casa. E se eventualmente a senhora galgar algum cargo, a senhora pode estar certa que a senhora vai contar com o meu total apoio. E a população de Limeira, né? A gente tem visto aqui pelas redes sociais, a população está consciente, a população está sabendo do que está acontecendo. Então, isso é importante porque dá um despertar político nas pessoas e é isso também a nossa função, né? Fazer essa provocação política à população para ela também poder tirar as suas próprias conclusões. Obrigado a todos. Isso aí, muito bom. Nani, será que teremos mais figuras novas aí na disputa do Prada no ano que vem? Talvez, né, o pano de fundo de todos esses ânimos acirrados seja 2020. A gente faz um tema sobre 2020 no próximo programa, né? E a gente espera que todos vocês também voltem mais vezes aqui ao estúdio. Muito obrigada, Helder. E boa sorte a todos, né? Carolina, Marcelo Rossi. CPIs, né? Exatamente. Ou CPI uma boa que vai sorte. prosperar. Acima de tudo, a gente torce para que a seja apuração feito um bom trabalho pelos vereadores seja feita de forma adequada, não é? Para o bem da população. Nani, até amanhã. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, né, Nani? É isso aí, gente. Muito obrigada por sua participação. Sempre lembrando que o programa continua na página da Educadora, na página dos bastidores. Você pode assistir mais tarde, de madrugada, amanhã, e compartilhar também. E os vereadores também devem responder aí aos apontamentos dos ouvintes. Exatamente, com os ouvintes, porque nem todos nós conseguimos, obviamente, reproduzir aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Depois de um ano inteiro de trabalho, sua empresa merece